Grid está desconcertado, perguntando-se como alguém saberia a história de Pagman, ainda mais, pedindo para se casar com sua filha. Ele pensa que Irene tem uma personalidade maravilhosa e é linda, e embora alguns zombem dizendo que ela é um NPC do jogo, este jogo é outra realidade. Os NPCs têm sentimentos, pensamentos, corpos físicos e necessidades fisiológicas como os humanos. Finalmente, ele poderá fazê-lo. Após 27 anos de vida de solteiro, o protagonista pensa, ao ficar todo corado, pensando que se alguém mais quiser fazer isso, deve se inscrever no canal do Nerd Recap, ou de outra forma não irá molhar o biscoito até os 80 anos de idade. Com esse assunto esclarecido, podemos continuar com a história. Brand expõe esta em que Grid é imortal, não pode morrer devido à maldição de Deus. Lembremos que os NPCs sabem diferenciar os jogadores de Satisfy do resto dos NPCs. Por isso, ele pede ao conde que reconsidere oferecer a mão de sua filha a um jogador, pois Irene envelhecerá sozinha. Sem estar disposto a deixar Irene sofrer, ele pede um segundo duelo ao protagonista, não importa se ele é o sucessor de Pagman, não permitirá que o jovem tenha a senhorita. No entanto, a senhorita declara que está apaixonada por Grid, comenta que é seu dever assumir as consequências de amá-lo e pede que ele pare. Mesmo ignorando, Brand ataca novamente com uma habilidade. Grid comenta que é muito lento, então mostrará a diferença entre eles de forma clara, utilizando a habilidade de esgrima de Pagman para atacar o NPC. Stein não esperava que Brand ficasse tão zangado, e Brand fica inconsciente. O conde se desculpa pelas ações de seu discípulo. Grid comenta que um casamento seria difícil neste momento, devido a algumas coisas urgentes que ele precisava fazer, o que o conde interpreta como um sim. O protagonista pensa que este assunto não é tão importante e prefere se concentrar em suas missões de classe. O conde se desculpa com Grid por fazê-lo passar por tudo isso, mesmo sendo um convidado, e reza a Deus a Rebecca para que ele possa terminar suas coisas urgentes o mais rápido possível. Grid lembra que o mago disse que ele deveria obter as bênçãos de todos os deuses, então pede ao conde se poderia escrever uma carta de recomendação para a igreja de Rebecca, o que ele aceita sem problemas. Irene, por sua vez, pede a Grid que se cuide até que possam se ver novamente. Você já viu quão forte eu sou, menciona o protagonista, sem saber que é o primeiro entre 2 bilhões de usuários de Satisfy a se tornar genro de um nobre. Mais tarde, na ferraria, Grid retorna pensando que tudo pareceu correr bem. Então, um dos novos membros da guilda Sedaka pergunta se ele é Grid, dizendo que ouviu que ele era um ferreiro extraordinário. Grid lembra que o cara se chamava Tum e se juntou recentemente. Grid pergunta o que o jogador queria, e o jogador pergunta se ele conhece o maníaco que acabou com os caras da guilda gigante, e pede para que ele forje uma arma para que possa lutar contra ele. Grid observa a falta de educação de Tum e pergunta onde ele acabou de sair. Tum percebe que Grid ficou irritado, um nível 100 parece que a guilda está sendo muito gentil contigo, zomba o jogador. O jogador revela que deixará a guilda assim que acabar com o mascarado carniceiro, e adverte o protagonista que se não cuidar de suas palavras, ele também será destruído. Ele pergunta a Grid se ele conhece a identidade do carniceiro, pois perguntou a outros membros, mas não lhe disseram. Invocando sua arma, Grid, cansado de agir educadamente depois de estar com os nobres, com a adaga em sua mão, comenta que Tum será a última coisa com que se preocupará hoje, pois lhe ensinará uma lição por sujar seu local de trabalho. Tum adverte que não deveria ser atrevido com ele, e então avança para atacar o protagonista, mas Grid pensa que ele se tornou forte o suficiente para se cuidar sozinho e lhe dará uma lição. Tum atinge com seu punho, mas Grid consegue bloquear com sua adaga. O protagonista não esperava que o jogador tivesse uma força tão monstruosa. Aqui nos é revelado que Tum é o 40º no ranking unificado, e diz ao protagonista que foi um ignorante, que só lutou contra novatos, desafiando-o a lutar contra um ranquear de verdade. Tum repele o protagonista com um golpe. Desde a batalha contra Malak, Grid havia aumentado sua força e estava muito confiante, mas Tum era mais forte que ele. O jogador continua a golpear o protagonista com suas luvas de garras, exclamando que não pensou que um ferreiro de nível 100 pudesse se defender de seus ataques com uma adaga. Grid se confiou ao derrotar os caras da guilda gigante, mas uma batalha contra um ranquear era algo completamente diferente. Sorrindo,
Tum murmura ter descoberto que Grid possui uma classe oculta, revelando que ele também tem uma classe oculta, e pede a Grid para lutar a sério. Aqui nos é revelado que sua classe é Mestre Besta. Grid raciocina que terá que usar todos os seus recursos para sair dessa, mas um ataque surpresa faz com que Tum seja arremessado pelos ares, batendo em uns tocos de madeira que ele cuspiu anteriormente. Era Regas, sendo rude com Grid? Disse com um tom ameaçador. Regas pede que tente se controlar, ou da próxima vez será a cabeça de Grid que voará. Grid pensa que nunca viu Regas zangado, e aparentemente os novos membros não foram totalmente aceitos pela guilda. Tum se levanta, murmurando que não esperava um ataque surpresa. Grid não pode acreditar que ele possa se levantar depois daquele golpe. Tum comenta que será difícil lutar em um 2 contra 1, então se retira por enquanto, afirmando que Grid é bastante bom, então poderiam lutar em outra ocasião, enquanto Grid grita para que limpe o local antes. Tum vai embora, e Regas pede a Grid que o ignore, pois não seria fácil derrotá-lo se mudasse de forma. Mudando de assunto, ele revela que encontraram seu escudo divino, uma das filhas de Rebeca o tem. O protagonista não sabia quem eram as filhas de Rebeca, e seu amigo explica que é um título concedido às 3 melhores paladinas da igreja de Rebeca. Regas solicitou uma reunião, mas foi recusado, então não tinham a intenção de devolver o escudo. Grid lembra que já conheceu uma das filhas de Rebeca chamada Isabel. Regas explica que Rebeca concedeu às suas filhas armas sagradas, e seu poder era o segundo ou terceiro servo de Yatan. Grid pensa que isso complica mais sua situação, pois deve receber a bênção do Papa, e Regas comenta que há uma última coisa, havia uma mensagem da mestra da guilda. A mestra mencionou que ele poderia deixar de lado a fabricação de itens por enquanto, e se precisasse de ajuda da guilda, só precisava enviar uma mensagem, parafraseando a mestra. Após ouvir essas palavras, Grid pede a Regas que diga à guilda que voltaria o mais rápido possível para a Santa Sé da Igreja de Rebeca. No dia seguinte, Vander pergunta pelo protagonista Khan, mas o ancião menciona que ele saiu para uma ferraria ao norte da cidade. Na entrada do Vaticano, Rollin, um aprendiz de ferreiro, exclama estar exausto e se pergunta se deveria terminar o último pico que lhe resta para forjar. É então que ele vê algo no céu que não parecem ser aves, eram gárgulas. Mas por que haveria tantas reunidas em um mesmo lugar? Nisso, o protagonista aparece entre as gárgulas. Ele aterrissa em frente à ferraria e comenta que, graças ao Pabranium e à capa, conseguiu derrotar aquela matilha. Felizmente, chegou a tempo a uma ferraria para reparar seus itens, comenta o protagonista se aproximando da forja, dizendo que a sorte eles terem uma, então pagaria para usá-la. O aprendiz de ferreiro pede que não use forjas alheias, e que ele não parecia um ferreiro com aquelas roupas, começando a trabalhar. Grid pensa que, por ser descendente de Pagma, qualquer ferreiro acima do nível médio é favorável ao protagonista, então esse garoto deveria ser um ferreiro de baixo nível, então se prepara para calá-lo com suas habilidades. Você está no nível 20, certo? Dizendo ao jovem, pedindo que observe atentamente se quiser ter sucesso. Um simples ferreiro rural nunca teria chance de testemunhar esse nível de habilidade, desconfiante em suas habilidades de forja. Apesar de suas palavras fortes, o jovem fica surpreso ao ver que Grid preparou a forja tão rapidamente, e que controla o fogo com facilidade, manejando o martelo com perfeita harmonia com o fogo. O jovem ferreiro nunca viu nada parecido, é muito superior ao meu pai, um ferreiro de nível médio, exclama após reparar todos os itens. Para Grid, só restava o capacete, então ele o golpeia com seu martelo. O jovem pergunta por que ele destruiu o capacete quando só precisava de um pequeno reparo. Grid explica que não quebrou, mas desmontou o capacete após tantos consertos. Seu entendimento do capacete aumentou para 85%, então se o montasse novamente com correções, seu entendimento aumentaria para 100% e ele poderia forjá-lo quantas vezes quisesse. Com esse conhecimento, percebe que o capacete poderia ser ainda mais aprimorado. Após um tempo, ele consegue terminá-lo e aumenta seu entendimento ao máximo ao ser remontado por um mestre artesão. As estatísticas do capacete melhoraram. Grid parte voando em direção ao Vaticano, agradecendo por deixarem usar a forja e pagando ao ferreiro cerca de 20 moedas de prata.
O ferreiro se despede, alertando que a viagem ao Vaticano seria difícil sem um curandeiro. Grid comenta que não gastará dinheiro em um e explica que, se praticar o que aprendeu, poderia se tornar um ferreiro de nível médio em cerca de 10 anos. O jovem agradece as lições e se apresenta como Lectar ao se despedir. Em seguida, Grid parte voando, ainda faltando muito caminho para chegar ao Vaticano, e provavelmente não haveria mais forjas, mas deveria ser suficiente com as poções que levava. Ele não queria gastar dinheiro contratando um curandeiro NPC, explicando que em Satisfi, apenas os sacerdotes da Igreja Rebeca podem ser curandeiros legítimos. Para ser um sacerdote, é necessário praticar abstinência, silêncio e jejum, por isso há muito poucos jogadores que escolheram ser desta classe, e o resto dos jogadores começou a pagar muito dinheiro para contratar sacerdotes NPC. Quando esse dinheiro começou a acumular-se nas igrejas, os altos clérigos começaram a ceder aos seus desejos mundanos. A pessoa que lidera toda essa corrupção é o atual Papa, movendo-nos para a sede da Santa Igreja. Rebeca, ouvem-se gemidos intensos atrás de uma porta. Ela é realmente enérgica na cama, não é? Comenta uma garota que chega ao local, ao que Casos responde que não é um comentário apropriado para uma sagrada Virgem da Luz. Trata-se de Isabel, que não gosta da ideia de que o cargo mais alto tenha sido corrompido. A conversa é interrompida por alguém que sai após abrir a porta, e o sacerdote pede a Isabel que seja cuidadosa com suas palavras. Trata-se de Drevigo, o Papa número 13 da Igreja de Rebeca, que, suando, comenta que ouviu muito alvoroço do lado de fora. Não estavam falando às minhas costas, pergunta zombeteiro o sacerdote, e a filha de Rebeca se ajoelha para mostrar respeito ao alto cargo. O Papa comenta que Isabel continuava tão bela como sempre. Sua Santidade, se não saiu de sua habitação para pedir-me que me deite com você, ouvirá a razão pela qual estou aqui, diz Isabel, direta, assustando Casos com suas palavras. O Papa entendia que não devia seduzir as filhas de Rebeca, pois eram os símbolos da igreja. Rebeca explica por que está ali, manifesta que se o escudo divino for imbuído com magia negra, será corrompido, e como a igreja já sabia disso, o desejavam. Agarrando-lhe o cabelo, o Papa opina que então deveriam recuperar todos os escudos divinos que as famílias e países possuem. Então o poder divino e o poder obscuro são compatíveis, deduz o Papa, afirmando que ordenará aos paladinos que recuperem todos, mas tu tens outras tarefas a fazer, diz, acariciando o cabelo de Isabel. Recebi uma mensagem divina ontem à noite. A deusa Rebeca disse que uma de suas filhas me trairá, por isso te ordeno que tragas Rim diante de mim, e eu mesma a castigarei. A filha Rim não atendeu aos chamados do Papa em 3 ocasiões e se escondeu em um templo da cidade, por isso Drevigo pensa que suas intenções são óbvias. Isabel responde que o motivo pelo qual não obedece suas ordens é claro e provoca o Papa, perguntando se realmente pode continuar ouvindo as mensagens da deusa Rebeca. Este comentário irrita o Papa, que, segurando-lhe o pescoço, pergunta se está duvidando dele. Te darei 2 dias. Traze Rim diante de mim. Minha vontade é a vontade da deusa Rebeca, diz excitado o sacerdote, explicando que a filha de Rebeca, Rim, não pôde tolerar a corrupção da igreja e atualmente perdeu sua fé. Mas Isabel jurou lealdade, por isso não pode desobedecer. A igreja de Rebeca se tornou uma prisão para Isabel, que foi educada pela igreja desde a infância. Ela não podia trair nem mesmo um papa corrupto, por isso Casos reza para que alguém salve a situação da igreja. Na igreja de Rebeca, na cidade de Rolim, as pessoas se perguntam o que aquele tipo estranho está fazendo na parede do templo. Grid aprecia que as decorações na parede são de ouro, mas estão muito bem incrustadas para serem removidas. Alguém chama a atenção do protagonista e o avisa de que os cidadãos o estão olhando envergonhados. O protagonista se desculpa, dizendo que as decorações lhe pareceram muito bonitas. O rapaz explica que Rolim é um lugar de descanso para usuários que estão a caminho do Vaticano e pergunta em voz alta se o protagonista está indo para lá. Ele se apresenta como Dom Pão, um jogador da classe sacerdote, manifestando que ele está indo para o Vaticano e pergunta se o protagonista quer que ele o acompanhe. O protagonista comenta que nunca tinha visto um usuário sacerdote no nível 160, devido à dificuldade das missões, mas Dom responde que na vida real ele é apenas uma pessoa normal e que é complicado para ele manter os votos de silêncio.
a abstinência e as constantes missões que deve cumprir para manter sua posição de sacerdote. No entanto, orar torna as missões mais fáceis e aumenta seu poder divino, então o sacerdote concorda em acompanhar o protagonista. Eles decidem começar a viagem sozinhos. Ao formar um grupo para a viagem, o sacerdote nota que Grid está apenas no nível 147, surpreendendo-se com como ele chegou tão longe com esse nível. Grid exclama que confiará nele a partir de agora, e o sacerdote assegura que o caminho que tomarão está patrulhado por sacerdotes, então não haverá muitos monstros, e seria um prazer acompanhá-lo. Mais tarde, Dom grita que algo não está certo, pois não deveria haver tantos monstros nesta área. Derrotando um deles, Grid grita para que ele não pare e continue curando. Graças à sua capa, ele pode atrair muitos monstros para caçá-los, e com a cura do sacerdote, ele poderá subir de nível rapidamente. O sacerdote está extasiado e grita para que o siga. Curando, Dom pensa que Grid é forte e percebe que é graças à adaga poderosa que ele carrega. Então, pergunta ao protagonista por que todas as recompensas do grupo são entregues a Grid nas configurações do grupo, em vez de serem distribuídas por turnos. O protagonista se desculpa, dizendo que seria injusto se alguém encontrasse um item bom, então eles o dividiriam no final da viagem. O sacerdote tem que aceitar, e o protagonista o ameaça, dizendo que se ele não confiar nele, morrerá com ele, apontando para a próxima onda de monstros. Enquanto continuam a viagem, eles chegam a uma caverna, e Dom sugere descansar lá, estranhando a aparição de tantos monstros. Ele explica que não é um lutador como Grid e que já alcançou seu limite, pois sua regeneração de mana é muito lenta. Grid prefere continuar, mas não tem outra opção, então tira a capa. Uma janela de avisos informa que Marie-Rose, a duquesa vampiro, está selada naquele lugar e, devido à sua influência maligna, eles seriam incapazes de usar qualquer feitiço ou habilidade. Grid pergunta se é seguro descansar em um lugar assim, e Dom responde que não deveriam se preocupar, pois Marie-Rose foi selada ali pelo segundo Papa Kessler e as filhas de Rebecca, revelando que não há possibilidade de ela acordar repentinamente. No entanto, 3 jogadores posicionados em altos postos no ranking de assassinos aparecem e perguntam por que chegaram tão tarde. Grid pergunta se estão falando com ele, mas o sacerdote explica que chegaram tarde devido à estranha aparição massiva de monstros. Dom comenta com os assassinos que Grid parece ser pobre, mas tem um inventário muito bom, e como é de nível baixo, é complicado ameaçá-lo com a perda de experiência. Dirigindo-se a Grid, pede que entregue todos os seus itens para deixá-lo ir em paz. Percebendo que se trata de um roubo, Grid questiona se não seria prejudicial para seu poder divino ir contra a lei, perguntando se um sacerdote da igreja Rebecca poderia fazer isso. Dom explica que há pouca informação sobre os sacerdotes e as pessoas pensam que são bons, mas apenas devem cumprir a lei durante as missões. Além disso, ele poderia continuar aumentando seu poder divino orando, esclarecendo que sua fé em Rebecca é inabalável, mas não necessariamente deve refletir em suas ações. Com um ataque surpresa de um dos assassinos, comenta que o núcleo da igreja Rebecca já está corrupto, e Grid deduz que o nível dos assassinos está por volta do nível 200 e que planejaram trazê-lo a esse lugar com Dom para restringir suas habilidades e aproveitar sua condição de assassinos. Grid entende que, graças a Tum, aprendeu a não subestimar os Rankers, mas já sabia o suficiente sobre os assassinos. Equipando todos os seus itens, afirma que nenhum deles chega aos seus pés de Fakir, e, balançando sua espada, repele o assassino com um golpe. Os assassinos não esperavam que ele fosse tão forte e, observando sua aparência, percebem que é o carniceiro psicopata. Sem dar tempo, os assassinos lançam uma bomba de fumaça e se preparam para atacar os 3 de uma vez. O sacerdote se desculpa por tê-lo trazido sem saber que seria uma pessoa tão perigosa. Um dos assassinos se prepara para acabar com tudo com suas shurikens, sendo um explosivo, outro venenoso e outro para criar uma cortina de fumaça. Ele os lança para causar uma grande explosão, enquanto os outros 2 atacam Grid. Comenta que eles o derrotaram com certeza, já que ele bateu em algo com sua espada, e zomba do protagonista por se deparar com assassinos Rankers. No entanto, por trás da fumaça, uma voz de Grid responde que os assassinos tinham itens muito bons e ele teria morrido se os tivesse subestimado, anunciando que ele também tem um par de itens interessantes. Ativando a ira do ferreiro e a esgrima de Pagma,
ele derrota os 3 usuários com um único golpe. Dom não pode acreditar que ele possa usar habilidades em um lugar como aquele e menos ainda que tenha vencido 3 top rankers assassinos com um único golpe, certamente era uma classe oculta. A este ritmo, ele perderia seus itens e experiência, então se ajoelha e se desculpa por suas ações, zomba de suas miseráveis ações, mata jogadores para ficar com seu dinheiro e agora pede misericórdia, agora que o traiu, ficaria com todos os itens obtidos no caminho. E o sacerdote não se importa e se pergunta se o perdoaria, mas algo interrompe qualquer pensamento de Dom ao reclamar de dor, pergunta o que estava fazendo, uma voz feminina comenta que não esperava ser acordada assim, sente-o. Cheiro de sangue e comida estava na frente de mim, disse enquanto consumia todo o sangue do sacerdote. Soltando o sacerdote se apresenta a Grid ao mesmo tempo que as janelas notificam o protagonista de que encontrou a duquesa vampira Mary Rose. Seus feitiços e habilidades não estão disponíveis, e o olhar de um vampiro subjuga as criaturas inferiores. Você perderá sua força de vontade e o controle de seu corpo. O absoluto encanto de Mary Rose o cativou. No entanto, outras janelas notificam o protagonista de que, graças à passiva de Pagma, resistiu a todos os efeitos da vampira. O protagonista pensa que tem uma grande presença, Malak não é nada comparado a ela. O protagonista pergunta como ela despertou, se a tinham selado. Mary responde que sua capa emite um poderoso cheiro de sangue, como o de milhares de pessoas, e despertou pelo aroma tão estimulante. Grid lembra que a capa está manchada com o sangue das virgens que Malak sacrificou, dirigindo-se ao protagonista, comenta que ele não tem poder divino como as filhas de Rebecca ou a poderosa magia de Brown, e ainda assim não é afetado pelo olhar e presença da vampira. Grid se pergunta se a garota conhece Brown e se é mais poderosa que ele. Se assim for, o protagonista não pode enfrentá-la e deve ter cuidado. Grid pergunta se sua presença era interessante e se seria tão interessante a ponto de deixá-lo viver, perguntou um assustado Grid, desculpando-se que a vampira despertou graças a ele. Após ouvir as palavras do protagonista, Mary Rose começa a rir e opina que Grid parece adorável, então o deixará ir por hoje. A vampira quer respirar ar fresco depois de tanto tempo, então se despede propondo que se vejam novamente outro dia, depois desaparece, e o protagonista pensa que é desconfortável estar perto dela, mas conseguiu sair da situação, quase terminou arruinado por ter um pouco de cura gratuita, reclamou consigo mesmo o protagonista, a partir de agora terá mais cuidado com as coisas gratuitas. Lembre-se que é gratuito se inscrever no canal Nerd Recap, mas tenha em mente que tem consequências irreparáveis, como o fato de que sua barra de inteligência e força aumentará ao máximo. Continuando com a história, Grid nota que o assassino deixou cair seu cinto de shurikens ao morrer, definitivamente teve sorte ao obter um item gratuito. Em outro lugar, na Catedral de Rebecca, sentado em seu trono, o Papa fala com um tom de superioridade. Ouvi que estás usando as orações como desculpa para buscar uma verdade diferente, disse a garota ajoelhada, lembrando um passado em que a garota ouvia suas ordens. Ele questiona se ela está duvidando dele, mesmo sendo o próprio representante de Rebecca. Aqui nos revelam que a garota de joelhos é a filha de Rebecca, Rim. O Papa havia ordenado à garota que acabasse com os sacerdotes que fomentaram a rebelião. Ele pergunta à garota se sua lealdade é uma mentira, e Rim responde que sua lealdade a Deus e ao Papa são eternas. No entanto, ultimamente se sentiu confusa pelo comportamento infiel do Papa. Então esteve orando a Deus a Rebecca por respostas sobre sua verdadeira lealdade. O Papa dá um tapa e ordena silêncio a Rim, chamando-a de traidora. Então ordena executar a garota e recuperar sua arma sagrada, a espada de Cael. Por sua vez, uma missão aparece, decisão do Papa de nível SS. O Papa está preocupado em perder o controle de uma filha de Rebecca, uma arma definitiva da Igreja, e deseja substituí-la. A condição da missão é acabar com Rim, e como recompensas, despertariam habilidades. A missão é enviada a todos os jogadores paladinos da Igreja Rebecca, e se a rejeitarem, seriam considerados traidores pelo Papa. Um dos jogadores pensa que era surpreendente que concedesse habilidades, com elas poderia se tornar um verdadeiro paladino de Rebecca. Pensa que, ao contrário da Igreja Judar ou da Igreja Minion, que contam com excelentes habilidades potencializadoras ou de combate, os paladinos da Igreja Rebecca só podem curar, e é difícil mudar para essa classe, por isso não é muito popular.
Mas a verdadeira razão pela qual este jogador escolheu esse caminho é porque as filhas de Rebeca são os NPC mais fortes entre os paladinos. O rapaz havia ultrapassado o nível 200 e suportado uma segunda mudança de classe e ainda assim não melhorou nada, e agora, se apenas acabar com ela, despertará. No entanto, tira seu capacete, protegendo a garota, grita que se recusa a aceitar a missão, nunca poderia matar uma garota tão bonita. Apresenta-se como Damian, o segundo colocado no ranking de paladinos e dono do blog Louvem as Filhas de Rebeca, e exclama que ele protegerá Rim. A garota está feliz por não estar sozinha, e Damian lhe assegura que sempre estará ao seu lado. O Papa ordena aos paladinos que acabem com o traidor, e estes se lançam ao ataque, mas uma janela é mostrada para Damian, castigo divino da deusa, missão de mudança de classe. Como representante da deusa Rebeca, deve punir o Papa, e como recompensas, obterá um despertar de habilidades e a classe oculta de representante da deusa. Uma aura divina rodeia o jogador, e uma janela notifica que despertou habilidades pela bênção da deusa, então todas as suas estatísticas aumentaram em 100 pontos, além de obter as habilidades de bênção da luz e desejo do coração. Além disso, é advertido de que os resultados da missão para a mudança de classe oculta têm o potencial de transformar o mundo de Satisfi, por isso o sistema pede que seja cuidadoso. Surpreso, Damian descobre que a habilidade Bênção da Luz aumenta sua defesa, ataque e precisão de todo o seu grupo em 80% por 3 minutos, e Desejo do Coração ressuscita os mortos instantaneamente. Empunhando sua espada, comenta que essas habilidades são as melhores e pensa que é um escolhido, avança ativando Bênção da Luz e grita que ele é o protagonista. Os outros paladinos se surpreendem com a luz que rodeia o jogador e ordenam proteger o Papa. Damian grita o nome do Papa Drevigo e, dirigindo-se a ele, grita que sua maldade acabará hoje, mas, levantando um dedo, lança um raio de luz que atravessa a ofensiva do jogador. Em outro lugar da catedral, Isabel se recrimina por ter trazido Rim quando ela mesma sabe que Rim odeia o Vaticano atual. Casus a consola, dizendo que se não a tivesse trazido, a teriam trazido à força por outra pessoa, e pede que não se culpe. O que acontecerá com Rim? Sua santidade não me deixou acompanhá-la, disse a garota, deixando escapar algumas lágrimas. O sacerdote pensa que a demitirão do seu cargo e, no pior dos casos, até poderia morrer, já que enquanto as 3 armas divinas permanecerem intactas, as filhas de Rebeca podem ser substituídas a qualquer momento. Sobrecarregado pela tristeza, Casus derrama algumas lágrimas e pensa que é triste a maneira como usam as filhas de Rebeca como simples ferramentas. Secando as lágrimas, Isabel consola o sacerdote exclamando que a deusa Rebeca protegerá Rim, mas Casus desmorona, desculpando-se com a garota. Com nossa força atual, não podemos salvá-la, mas uma voz interrompe a situação. Por que está chorando? Um ancião no chão não combina com sua aparência, disse o protagonista, dirigindo-se ao sacerdote. Casus reconhece o jogador e Grid o cumprimenta ao vê-lo depois de tanto tempo. O sacerdote pergunta o que ele está fazendo ali, e Isabel reconhece a capa que o protagonista está usando. A filha de Rebeca comenta que soube que alguém acabou com Malak há pouco tempo, e Grid limpa sua capa envergonhado por ser tão famoso, mas rapidamente reconhece a garota, a chama de ladra de escudos e exige que o devolva. Casus apresenta Grid como o ferreiro que fabricou o escudo divino que Isabel tem, e a garota se surpreende que um ferreiro tenha derrotado Malak, exclama que é uma honra conhecer o poderoso guerreiro que derrotou o inimigo que tantas vezes escapou da igreja, e agradece por derrotar aquele ser tão malévolo. Mas Grid continua exigindo que lhe devolva seu escudo, nem mesmo me pagaram por ele, grita furioso. Isabel explica que o escudo foi catalogado como uma arma potencialmente perigosa, então a igreja decidiu recuperá-lo, e pede a Grid que entregue outros escudos que tenha podido criar. Grid grita que se não lhe devolverem seu escudo, haverá sangue. Enquanto o sacerdote tenta acalmá-lo, mudando de assunto e perguntando por que veio à sede da igreja Rebeca, Grid explica que, além de vir recuperar seu escudo, também precisa da bênção da deusa, por isso veio ver o Papa. Casus determina que poderia ser graças à deusa Rebeca, quando um forte ruído interrompe a conversa. A filha de Rebeca reconhece a imensa quantidade de poder divino e deduz que Rim poderia estar em perigo, mas Casus adverte que o Papa ordenou que ninguém entrasse.
Sacando sua lança, Isabel ordena ao protagonista que se afaste de seu caminho. Grid reconhece a grande qualidade da arma, até superior à da Slave, então o único que poderia tê-la forjado é Pagma. Casus agarra Isabel, mas a garota exige que a solte, pois deve salvar Rin. Um forte clarão interrompe novamente a situação, uma luz cegante aparece. Luna, a última filha de Rebeca, que segue estritamente as ordens do Papa, repete a Isabel que não pode entrar. Isabel pede à garota que saia de seu caminho, enquanto Casus explica que Luna tem apenas 14 anos, então o doutrinamento da igreja tem um grande efeito sobre ela, e deduz que nunca se moverá, pois é a agente favorita de sua santidade. Luna exclama que não pode desobedecer ao Papa. Grid, por sua vez, se pergunta por que o ambiente estava tão tenso, quando 3 janelas do sistema aparecem diante dele. Era uma missão em que deve ajudar a igreja de Rebeca. Explica que a igreja tem profundas relações com Pagma por sua amizade com o 5º Papa Franz, então, como seu sucessor, deve ajudar a igreja que está sendo corrompida pelo 13º Papa Drivigo. Deve acabar com o Papa Drivigo e, como recompensa, receberá a bênção da deusa Rebeca. Como esta missão está relacionada com sua missão de classe, se falhar nesta, também falhará em sua missão de classe. Grid pensa que é ilógico matar o Papa quando deve obter sua bênção. Quando o sistema marca a lança de Isabel, Grid se pergunta por que há uma marca e se talvez tenha relação com sua missão. Por instinto, sabe que é uma pista. Quanto maior for a penalização por fracassar, maior será a ajuda do sistema, por isso Grid deduz algo. Entre lágrimas, Isabel pede a Luna que se afaste para que possa salvar Rin, embora ela não possa fazer nada contra o Papa, então reza a deusa para que alguém a salve. Agarrando sua lança, Grid pergunta se deve acabar apenas com o Papa. Isabel ouve uma voz divina que lhe pede que confie nele, então pergunta se realmente os ajudaria, a que Grid se desculpa, dizendo que alguém lhe pediu, então entre lágrimas, Isabel pede a Grid ajuda. Grid exclama que até salvará Rin, mas em troca quer seu escudo de volta. Pegando a lança, comenta que lhe daria algo e ativa sua habilidade de avaliação. Ao ativar a avaliação, Grid pode encontrar habilidades ocultas no item que revisa. As janelas catalogam a lança de Lifael como uma arma de nível lendário, um dos 3 artefatos divinos da Igreja Rebeca. O imenso poder divino testa a mente e o corpo do usuário, e quando as anteriores filhas de Rebeca morreram prematuramente por não poderem manejar o poder das armas, o 5º Papa Franz pediu ao lendário ferreiro Pagma que selasse seu poder. As características da arma são surpreendentes. Conta com um poder de ataque de 730.270 pontos. Ao usá-la, aumenta todas as características em 60 pontos e inclui as habilidades Roda de Luz, Escudo de Luz, Luz de Guia e Transformação Branca. Uma janela notifica que o protagonista descobriu uma característica oculta do item, por isso a classificação da arma passa a ser mítica. Seu poder de ataque aumenta significativamente, podendo chegar a quase 2.000 pontos de ataque, e o resto das características. Além disso, a habilidade Transformação Branca estará sempre ativa. Grid havia liberado a arma durante o reinado do 13º Papa. O sistema informa ao protagonista que ele pôde avaliar uma arma fabricada por um deus. Assim, a sua percepção aumenta em 200 pontos, e ao somar-se aos seus pontos atuais, ultrapassa os 500 pontos nessa estatística. Agora, verá o mundo de uma forma diferente. Agora, Grid pode fabricar imitações de itens míticos. O protagonista não podia acreditar, um objeto mítico supera facilmente qualquer arma que ele tenha podido forjar. É suficientemente poderoso para destruir o equilíbrio deste mundo. Isto significaria que Grid agora pode fabricar itens como a Valhalla ou a The Slave. Recordemos que Grid tem reproduções destas armas míticas fabricadas pelos ancestrais de Khan. O manual também nos explica que Valhalla é de classificação única, enquanto a The Slave original é mítica e a reprodução ou imitação que tem Grid é de rank único. Claro que os ranks se classificam em mítico por cima de todos, depois temos o rank lendário, o único, raro e normal. Voltando ao presente, ao desbloquear todas as características da lança mítica, Isabel é rodeada por uma aura dourada. A arma tinha libertado todo o seu poder. Vemos que ao fundo, o adorno que recolhe o cabelo da filha de Rebeca se rompe. Esta pergunta-se por que a transformação branca se está ativando automaticamente, além de sentir uma grande quantidade de poder que brota desde a lança de Ifael.
O protagonista, por sua parte, pergunta-se por que agora pode ver um número sobre a cabeça da garota. Então, compreende que deve ser um contador de poder. É assombroso, exclamou, emocionado pela sua nova habilidade. No entanto, Luna também liberta uma enorme quantidade de poder, sacando o escudo de Veriel, outro artefato divino da igreja. Convida Isabel a lutar. Vemos que uma janela mostra a Grid que o poder de combate de Luna é de 50.000 pontos. Grid pensa que o poder de Isabel subiu de 55.000 pontos até aos 120.000 pontos, enquanto Luna aumentou de 26.300 para 50.000. Portanto, Isabel deveria ganhar este combate. O protagonista pensa que ele também deve entrar em ação. Dando uma mãozinha a Isabel, ele pede que ela fique aqui, pois ele irá salvar a Rin. A mulher sorri e agradece ao protagonista. Voltando ao interior da igreja, o Papa disparou seu raio de luz, impactando de cheio no jogador. Este desculpa-se com Rin e pensa que afinal não resultou ser o protagonista. A filha de Rebeca sustenta o muito ferido paladino, enquanto uma janela notifica que por perder 41% da sua saúde, perdeu a consciência. Então, uns shurikens entram em cena, criando uma cortina de fumo frente ao Papa e aos seus cavaleiros, murmurando que quando o outro tipo usava, parecia mais genial. Uma janela mostra que o cinto de shurikens de Kennen é de rank único. Este carrega um shuriken a cada 20 segundos e podem acumular-se até 3. Quanto ao efeito de cada shuriken, põe que é aleatório. O furioso Papa pergunta como se atreveram a invadir assim no Vaticano. Damian pergunta ao protagonista de quem se trata totalmente equipado, Grid saúda os usuários. Nota que o poder de ataque da NPC Rin é de 27.000 pontos. Enquanto que o jogador paladino tem 12.500 pontos, por isso deve ser um top ranker. Grid propõe formar um grupo, mas ele ficará com todos os itens que dropar o Papa, pois será o pagamento por salvar-lhes a vida. O paladino aceita, unindo-se ao grupo. Pede ao protagonista que se encarregue do Papa, enquanto ele se cura. O Papa grita que merecem um castigo divino por profanar este lugar. Damian ativa o seu potenciador e Grid pensa que é bastante útil, sacando seu orbe elétrico. Grid comenta que não haverá castigo divino, pois por culpa do Papa, a missão de obter as bênçãos complicou-se e a carta de recomendação do seu novo sogro também seria inútil. Grid lança-se contra o Papa, mas Drevigo bloqueia o ataque com uma luz cegante. Grid não pode acreditar que tenha bloqueado um ataque melhorado pelo raio vermelho e o potencializador de Damian. Este ataque bastaria para atravessar a defesa de 3 camadas de Malak, mas o Papa, com tão só 24.000 pontos de ataque, pôde defender-se dele, calculando que Damian tem 12.000 pontos de combate, sendo top ranker. Grid calcula que com todo o clã combatendo contra Malak, este devia ter em torno dos 200.000 pontos de combate. Grid nota que o Papa parece ser mais forte que Malak, por isso não pode ter esta estatística de poder de combate como via para saber o verdadeiro poder dos seus adversários. Por isso, pequenas diferenças indicam uma grande brecha. Saltando de novo, o protagonista exclama que acabará com a brecha com controle. Grid lança golpes de espada que aprendeu durante a incursão do Guardião do Labirinto. Invocando seu escudo, o Papa exclama que seria inútil e volta a usar o seu escudo de luz para proteger-se, mas Grid sorri, surpreendendo-se pela defesa do Papa. Pergunta se poderia suportar e decide pôr à prova os seus próprios limites. Ativa a habilidade Transcender e a Fúria do Ferreiro ao mesmo tempo e lança uma rajada de ataques ainda mais poderosos que os anteriores. Estes chocam com o escudo de luz do Papa e conseguem atravessá-lo. Drevigo não pode acreditar que possa atravessar o poder da luz. Como pode um infiel destruir o poder outorgado por uma deusa? Gritou ante o impacto de um ataque iminente. Os cortes de Transcender golpeiam o Papa, causando 13 milhões de dano no NPC. Inclusive se ativaram a passiva das manoplas, causando dano crítico. Grid ria com muitas gargalhadas ao ver que a saúde do Papa baixou à metade com só um ataque. Já sente curiosidade pelos itens que irá dropar ao matar o Papa. Este recebeu muito dano pelo ataque e grita aos seus cavaleiros que acabem com o intruso. Estes não entendem a situação, mas devem obedecer às ordens do Papa. Grid grita que agora que o Papa está com pouca saúde,
era momento de acabá-lo e pergunta a Damian se só vai olhar. Invocando um escudo, o jogador protege a grid dos paladinos e lamenta ter demorado tanto. Agora ele se encarregará da retaguarda. Grid calcula uns 20 paladinos e pede que proteja a sua retaguarda. Vendo a situação, o Papa está muito danificado, mas a grid se lhe está acabando os efeitos do raio vermelho e a fúria do ferreiro. Lançando-se de novo, se dispõe a acabar com Drevigo. Ativa a habilidade Assassinar da Grima de Pagma e justo antes de impactar no moribundo NPC, este é salvo por uma luminosa luz que recupera as suas feridas. O protagonista fica boquiaberto como a saúde do Papa se restaurou do todo. Não pode acreditar, posto que assassinar devia causar-lhe ao redor de 300.000 pontos de dano, mas essa luz o protegeu. O Papa utilizou a habilidade Alento da Deusa, uma bênção que protege a sua carne e alma. Curado de todo o dano, ele exclama que é a habilidade definitiva de um sacerdote. E mirando em Grid, está disposto a guiá-lo para a luz. Seguido, impacta um raio de luz sobre Grid, em nome da deusa Rebeca. O raio de luz ilumina toda a sala. Drevigo comenta que é um castigo justo para um infiel e agora deve arrepender-se no mais além. Então se escuta a voz de Grid, perguntando ao Papa quem era ele para falar de arrependimento. Sacando seu escudo divino, Grid lhe diz que está podre e é ele quem deve ser castigado. O Papa não pode tolerar que um pagão use um escudo divino. Volta a atacar, gritando que é uma desonra para a igreja. Atrás do seu escudo, Grid percebe que por culpa dos poderosos ataques do Papa, a durabilidade do item se está reduzindo consideravelmente. Sacando a sua adaga, Grid não esperará até que o seu item se quebre e decide que bloqueará os seus ataques sem o escudo. Então corta os raios de luz com a sua rajada de vento. Mas um dos raios logra impactar na máscara do protagonista. O Papa exclama que Grid tem bons reflexos, posto que com esse ataque pretendia arrancar-lhe a cabeça. Sem que se espere, é golpeado pelo Pabranium por trás. Dirigindo-se ao Papa, agora Grid está muito puto porque lhe danificaram o seu equipamento. Ativando a habilidade Enlace da Esgrima de Pagma, Grid encadeia 22 cortes sobre o Papa. O NPC ficou gravemente ferido de novo. De fora, Damian observa a batalha e do seu ponto de vista parece que Grid tem a vantagem, mas nota algo. Agora mesmo, o Papa está no seu ponto mais perigoso. Afaste-se, Grid, gritou o desesperado jogador para divertir ao protagonista, mas já era muito tarde e um raio atravessa o protagonista, recebendo 14.000 de dano e perdendo 52% da sua saúde de um golpe. O Papa murmura que Grid está acabado e Damian pensa que o Papa acabará com Grid enquanto está atordoado pela perda de saúde. Ainda sem que nenhum dos dois espere, o protagonista volta a golpear o peito do NPC com sua adaga. Grid murmura que o tinha dito, enquanto uma luz rodeia o seu corpo. Grita que está disposto a matar a qualquer um que faça um arranhão nos seus itens. Ao parecer, o anel de Dora se ativou, regenerando-se em 7.280 pontos de saúde. Drevigo se pergunta assustado, quem é este humano? Mas o protagonista acerta uma testada forte e sobe em cima sobre o Papa, agarrando a sua adaga. Está disposto a comprovar os limites de cura do NPC. Seguido disso ele atravessa a queima-roupa a defesa do Papa, causando-lhe vários ataques críticos. O nosso querido protagonista está extasiado e em modo carniceiro. É então que Damian reconhece a identidade do protagonista como o que acabou com um clã gigante. Era uma imagem que ficou gravada na mente de todos os presentes, um ser ainda mais malévolo que o Papa, que veio a castigar as cruéis ações do Papa. Drevigo, por sua parte, sente-se humilhado por um simples pagão. Então, uma luz volta a brotar do corpo do NPC. Grid deduz que deve ser uma outra cura absurda, mas retrocede por algo que não sabe explicar. Sente algo diferente à cura de antes. Curando as suas feridas, o Papa volta a se levantar e exclama que o protagonista não tinha salvação divina. Está disposto a acabar com Grid em nome da deusa Rebeca. Grid confirma que algo mudou e pressente que algo se aproxima. Fora da igreja, Isabel eleva-se no ar. Luna se prepara e está disposta a receber o ataque e exclama que as ordens da sua santidade são absolutas. Isabel aponta sua arma para quem uma vez foi sua companheira e responde que ela apenas segue a deusa Rebeca.
Em seguida, ambas as filhas de Rebeca usam as habilidades de suas armas divinas e, ao colidirem, a diferença de poder de Isabel é evidente, conseguindo atravessar o escudo de Luna e causando uma grande explosão na área. Casus grita preocupado o nome de ambas as filhas, mas ao aterrissar, Isabel comenta que tudo está bem, pois Luna está apenas inconsciente por um tempo. Ela pede ao sacerdote que cuide de Luna enquanto ela vai salvar Rim. Em seguida, Isabel se dirige à igreja disposta a enfrentar sua santidade com o objetivo de salvar suas irmãs. Ao entrar na igreja, ela se depara com o enfrentamento que está ocorrendo entre Grid e o Papa Drevigo. O Papa murmura o encantamento de um feitiço enquanto é rodeado por uma luz divina. Isabel adverte o protagonista que a magia divina é mais forte e pede que ele esquive em vez de bloqueá-la. Drevigo murmura a habilidade Ira da Deusa. O protagonista não está disposto a se afastar e é atingido pelo ataque mais poderoso da igreja de Rebeca. Isabel, por sua vez, protege Rim da onda expansiva do feitiço. O Papa está exausto após lançar a habilidade, mas ao se livrar da fumaça e poeira, aperta os dentes incrédulo. É impossível, gritou sem poder acreditar que Grid bloqueara a ira da deusa. Os presentes também não podem acreditar no que o protagonista fez, enquanto Rim se desculpa com Isabel e Damian. Ela pensou que obedecer ao Papa era servir à igreja, mas acabou prejudicando a todos, então agora está disposta a lutar contra o Papa. Vemos que a arma que Grid porta é a espada de Kael, um dos 3 artefatos divinos. Grid se livra de sua capa e adverte seus companheiros que não deixará que ninguém interfira em sua caça e matará quem o fizer. Exclama que Drevigo é sua presa e seria ele mesmo quem acabaria com esse lixo. Damian não pode acreditar que o protagonista seja tão poderoso, e sua tarefa agora é potencializá-lo, usando sua habilidade para aumentar o poder de ataque e precisão em 80% por 3 minutos. O Papa continua sem acreditar que tenha resistido ao poder da deusa. O protagonista saca a réplica de Dainsleif. Drevigo aperta os dentes por subestimar Grid, e este último lança um ataque contra o Papa. Este ridiculariza o protagonista por lançar ataques inúteis enquanto ainda tiver seu escudo de luz, mas Drevigo nota que há algo diferente neste ataque. O golpe atravessa sua defesa, lançando-o contra a parede. Como você penetrou meu escudo? Perguntou, levantando-se ferido. Grid responde que não pode bloquear ataques físicos com poder mágico, e revela que usou a habilidade Brilho Dourado da Dainsleif, a qual inflige 1000% do dano de Grid aos inimigos em linha reta. Grid grita para que ele morra de uma vez para que drope objetos, e se lança ativando a habilidade Enlace. O Papa não pensou que esse ataque o feriria tanto, então deve se curar o mais rápido possível. Uma janela informa a Grid que a habilidade de enlace da esgrima de Pagma subiu para o nível 2. Agora tem mais dano e o número de golpes que pode encadear aumentou em 5 ataques. Mais adiante, segue curando-se. Eu te seguirei cortando, advertiu o protagonista, para em seguida usar enlace, encadeando 17 ataques. O Papa está em seu limite após receber todos esses impactos. Ele afasta o protagonista com um escudo de luz, em seguida ordena que morra e volta a usar a ira da deusa. Múltiplos ataques se dirigem ao protagonista. O Papa já celebra sua vitória à medida que os raios impactam o prota. Janelas notificam o protagonista de que está recebendo muito dano, ao contrário do que acontecia antes. Os discos dourados não podem bloquear tantos ataques de uma vez. Drevigo zomba do final patético do infiel, mas alguém o segura pelo braço. Um ensanguentado protagonista aparece por trás da cortina de fumaça. Zomba não consegue esconder sua surpresa. Como ele sobreviveu? Lembre-se que houve tantas vezes em que deveria ter morrido. Mas por que não morre? Se perguntou o assustado Papa. Ele pergunta a Grid, assustado, como é que sobreviveu, e o protagonista responde que o advertiu antes, dizendo que agora está fudido. Enquanto uma janela nos explica que sobreviveu graças à habilidade de imortalidade, uma lenda não morre tão facilmente. Zomba volta a perguntar por que ele ainda está vivo, com um tom furioso, mas o protagonista responde desta vez com a habilidade assassinar da esgrima de Pagma, desaparecendo. Drevigo amaldiçoa o protagonista, decidido a acabar com o Papa. Ao morrer, o Papa emite uma luz cegante, e os presentes não podem acreditar na façanha de Grid.
Janelas informam a Grid que derrotou o 13º Papa. Como recompensas, adquiriu a essência da deusa, armadura de luz sagrada, luvas de luz sagrada e a coroa de luz sagrada. Também obteve 95 milhões de pontos de experiência e 500 de ouro. Com a experiência, subiu 20 níveis e atualmente está no nível 170. O protagonista desaba de cansaço, e seus novos amigos correm para resgatá-lo. Grid exclama que está tão cansado que não consegue mover nenhum dedo, mas o sistema não o deixa descansar e informa que completou a missão. Sua afinidade com a Igreja Rebeca atingiu o máximo, e agora deve falar com Isabel para receber a bênção sobre o Pabranium. Grid se levanta para terminar tudo o que veio fazer. As filhas de Rebeca agradecem entre lágrimas as ações do protagonista. Graças a ele, a honra da deusa e da igreja foram salvas. Damian está surpreso porque uma única pessoa derrotou o Papa. Sem ele, as filhas de Rebeca não teriam sido protegidas. Além disso, graças a ele, Damian pôde completar sua missão de mudança de classe para agente da deusa. Agora pode se tornar o Papa e liderar a Igreja Rebeca. Também obteve as habilidades que vêm com sua nova classe e desbloqueou a estatística Dignidade. Damian pensa que a maioria das classes ocultas são de categoria rara, e há apenas 3 classes ocultas de categoria épica. Mas ele obteve uma classe oculta de categoria única, ou seja, abaixo de lendária, mas acima de épica, e tudo isso graças a Grid. Por isso, pensa que um dia lhe retribuirá o favor. Então, Grid abre a boca. Isabel, não estarás pensando em pagar isso apenas com palavras, certo? Disse, insinuando que a igreja era muito rica e exigindo seu dinheiro. Comenta que seu capacete, capa e armadura foram danificados, e que também não lhe devolveram seu escudo ainda. A verdadeira personalidade do protagonista surpreende mais os presentes do que suas realizações. Damian pensa que seu nome definitivamente combina com sua personalidade. O protagonista comenta que há algo mais importante ainda e pergunta a Isabel se pode abençoar esses 2 discos dourados. Estranhando o pedido do protagonista, Isabel comenta que é possível abençoá-los. Ela os segura e começa a murmurar a bênção. Em seguida, o Pabranium se eleva e começa a brilhar. Janelas informam que puderam ser abençoados, e por isso obtiveram a habilidade de cura. Agora, a velocidade de recuperação de saúde do proprietário aumenta em 300%. Grid se surpreende porque o metal pode adquirir habilidades, além de ter vontade própria. Talvez consiga mais habilidades ao receber o resto das bênçãos. Então, Isabel retira o escudo divino de Grid e exclama que o devolverá a Grid, conforme acordado. Grid pensa que a bênção que mais lhe custará conseguir é a de Yatan, por sua relação como inimigos. Mas se não o fizerem, Grid os obrigará a dar a bênção à força. Isabel comenta que será difícil dar uma compensação monetária a Grid, pois terá que usar os fundos da igreja para reconstruir o Vaticano, e pede a Grid que aceite o escudo como compensação. O protagonista comenta que é uma pena, mas o aceitará, pois ainda tem um longo caminho a percorrer. Damian está triste porque Grid está indo embora tão cedo. Agradece por tê-los salvado e exclama que, embora desta vez não tenha sido de grande ajuda, um dia lhe retribuirá o favor. Em seguida, pergunta se pode esfregar suas bochechas nos discos dourados, pois estes tocaram os seios de Isabel. A envergonhada garota se vinga com um chute voador. Se você não quer essas 2 bolas se esfregando na sua cara, tem que se inscrever no canal do Nerd Recap. O prota lembra de algo e comenta que tem outra solicitação em relação ao seu próximo destino, ao que a santa responde que não pode acompanhá-lo, pois estará ocupada com a reconstrução da igreja. O protagonista irrita a garota exclamando que não quer a companhia de uma menininha irritável, e pede que ela escreva uma carta de apresentação para ele. Em outro lugar de Satisfi, Tobias se queixa porque seus amigos não queriam ajudá-lo com uma missão. Ele pensa que é uma missão de categoria SS e a recompensa é uma espada lendária. É uma oportunidade única que obteve por ser o melhor paladino da igreja ajudar. Tobias pensa que, por ser uma missão difícil, ninguém quer ajudá-lo, mas algumas pessoas interrompem seus pensamentos, comentando que já estão aqui. Perguntam por onde começariam, são os novos membros e são os únicos que decidiram ajudá-lo. Não lhes são familiares,
mas por serem rankers, o ajudariam a completar sua missão. Levantando-se, Tobias comenta que tem que ir recuperar algo. Seu destino é a Santa Sede da Igreja de Rebeca. Aqui é explicado que Judar, o deus da saúde e sabedoria, e Dominion, o deus da guerra, são ambos filhos da deusa Rebeca, e é por isso que as igrejas Dominion e Judar mantiveram uma estreita relação, servindo à igreja Rebeca. No entanto, os membros de cada corpo religioso têm suas próprias ambições. O líder da igreja Judar explica a Tobias que não pode tolerar que Devigo traga desgraça à posição papal, exclamando que os seguidores de Rebeca também devem estar desejando a ascensão de um novo papa. Ele comenta que, se não houver candidatos na igreja Rebeca, ele mesmo deve assumir a responsabilidade de ser o novo papa. A responsabilidade de ser o novo papa é apresentada a nós como Pascal, o 11º líder da igreja Judar. Tobias comenta que o 5º Papa Franz foi selecionado da Igreja Judar, então, com precedentes, é muito possível que Tobias, o melhor paladino da Igreja Judar e o primeiro colocado no ranking de paladinos, possa fazer algo pelo líder da Igreja. Este lhe ordena recuperar o tesouro de Franz da Igreja Rebeca, se puder provar que é seu descendente. Pascal exclama que pode ser o próximo Papa. Uma missão aparece para Tobias. Pascal sonha em ser o 14º Papa e quer provar à Igreja Rebeca que é descendente de Franz. A missão do jogador é recuperar o tesouro de Franz e entregá-lo a Pascal. Como recompensa, subirá 5 níveis e obterá a Espada da Sabedoria. Se o plano de Pascal para se tornar Papa falhar, ele será arruinado e o paladino será odiado por Pascal. Tobias pensa que o ranking entre os top rankers varia com uma pequena ganância de experiência. Atualmente, ele está em 68º lugar no ranking unificado, sendo nível 232. Se subir 5 níveis, pode aumentar consideravelmente sua posição, além de obter a Espada da Sabedoria de classificação lendária, que tem quase 400 pontos de ataque e restaura o tempo de recarga de suas habilidades com os ataques, podendo ser usada apenas pelo melhor paladino da Igreja Judar. Ele pensa que, mesmo sendo lendária, tem pouco poder de ataque, mas o efeito de restabelecer o tempo de uso de uma habilidade permitirá fazer ataques consecutivos. Com isso, poderá ganhar mais níveis. Ainda pensa que não agrada a Grid, então esta missão é uma boa oportunidade para conseguir um bom item. O líder de Judar explica que o espião que tem no Vaticano informará a localização do tesouro e deseja sorte em sua missão. Tobias pede informações sobre o tesouro e exclama que começará imediatamente. Voltando ao presente, Tobias lembra que o clã aceitou ajudá-lo, mas quando souberam que era o Vaticano, se recusaram. Ele agradece aos novos membros pela ajuda e adverte que talvez tenham que lutar contra as filhas de Rebeca. Um dos novos membros comenta que se resolverá de uma forma ou de outra, mas em troca querem conhecer o homem com o capacete de caveira. Este jogador é apresentado como Box, o primeiro colocado no ranking de enlaçadores e do 132º no ranking unificado. Tobias o reconhece como um infame rompedor de corações. Ele ouviu dizer que ele quebrou tantos corações que até existe um grupo chamado que o Box Group. O enlaçador é uma das classes mais difíceis do jogo devido à dificuldade de usar o poder mágico para controlar e influenciar o alvo. Tobias pensa que seu lugar no ranking unificado é o mais baixo do clã, mas é o melhor em sua classe, então muito se espera dele. Como os outros também são rankers, ele tranquiliza Tobias ao vê-lo. A garota se chama Azuka e tem a classe de Berserker, enquanto o homem se chama Black Ted e tem a classe de Invocador. O paladino pensa que os novos membros estão estranhamente interessados em Grid e comenta que não revelará sua identidade até que possa confiar plenamente neles. Box comenta que o tratam como um tesouro e sabem muito bem disso, por isso se ofereceram para ajudar. Ele opina que desejam conhecê-lo algum dia, mas enquanto isso ganhariam a confiança do chefe pessoal do clã. Estas palavras incomodam Tobias, que fica nervoso. Ele comenta que estiveram caminhando por 2 dias, então devem estar perto do Vaticano. Então vem um brilho em uma árvore, a sinalização do espião de que o líder falou. O espião está ali para informar a localização do tesouro. Tobias pede aos novos membros que esperem um momento enquanto ele vai receber a mensagem da igreja. Azuka exclama que é muito chato e se pergunta por que o clã protege tanto um simples jogador. Ted pede que se acalme, pois já estão perto do Vaticano.
Asuka pergunta a Box se realmente conhecerão o homem com o capacete de caveira se ajudarem nesta missão, ao que o jogador responde que não está certo, mas não tem outra forma de ganhar o favor do chefe pessoal do clã. Asuka não quer perder tempo, então comenta que seguirá avançando junto com Black Ted. Ela pede a Box que os alcance mais tarde. Box propõe ir todos juntos, mas Asuka exclama que está cansada de esperar e ordena a Ted que siga o caminho. Enquanto isso, Tobias grita de surpresa. O espião lhe diz que é verdade e que viu com seus próprios olhos. O Papa foi brutalmente executado por uma pessoa abençoada pelos deuses, disse o espião a Tobias. O paladino pergunta pelo nome da pessoa, mas o espião não pôde obter essa informação. Tudo o que sabe é que é forte o suficiente para enfrentar o Papa sozinho com sua espada. Tobias pensa que o NPC se refere a um jogador quando diz que foi abençoado pelos deuses, mas não pode acreditar que uma pessoa sozinha tenha conseguido derrotar um dos NPCs mais poderosos do jogo. Ele pensa que poderia ter sido o Kraugel, o primeiro colocado no ranking unificado, do qual tanto falam. Tobias ouviu que seu poder é tão transcendente que nem mesmo todo o clã junto poderia derrotá-lo, mas raciocina que talvez tenha sido uma pessoa poderosa desconhecida, como a garota chamada Eufemina, que derrotou facilmente Fakir. Tobias pergunta sobre a situação das filhas de Rebeca, pois são elas que guardam o Vaticano. Também foram derrotadas? Mas o espião comenta que estão a salvo. Explica que a relação entre o Vaticano e as filhas de Rebeca tem sido muito tensa, então isso poderia ter sido sua rebelião contra o Papa e talvez por isso não protegeram o Vaticano. Tobias desconhecia que a relação fosse tão ruim e agora que o Papa está morto, a situação do Vaticano deve ser um caos. Isso poderia facilitar o roubo do tesouro de Franz, então agradece ao espião pela informação e pergunta pela localização do tesouro. Mais tarde, Box ouve o paladino voltar e pergunta se terminou seus assuntos, ao que Tobias responde afirmativamente e pergunta por que está sozinho. Box responde que a senhorita Asuka se cansou de esperar e Ted decidiu acompanhá-la. Comenta que, segundo o que ouviu, Black Ted é o assistente da senhorita Asuka na vida real. Box percebe que Tobias está nervoso e pergunta se está bem, ao que o paladino responde que o contexto da missão mudou um pouco repentinamente. Tobias revela que não precisa ir ao Vaticano, comenta que a localização do tesouro mudou e compartilha com o grupo. Então um forte estrondo chama a atenção dos rapazes, parecia haver fumaça, e deduzem que poderia ser Asuka caçando por estar entediada. Portanto, decidem então ir para se reunir novamente. Com a informação que Tobias tem agora, ele pensa que não há necessidade de ir ao Vaticano agora e, portanto, podem evitar um confronto com as filhas de Rebeca. No entanto, algo não parece estar certo, já que a missão ainda é de nível SS neste momento. Box informa que o radar indica que o tesouro está bem na frente deles, então talvez Asuka tenha encontrado o alvo. É então que eles veem a jogadora e decidem aumentar a velocidade para se reunir. Indo com Asuka, Ted pergunta se ela está bem, ao que a garota responde que sim. O invocador aceita e começa a invocar um urso negro, uma besta de grande porte que aparece bem atrás deles. O outro grupo avista a criatura ao longe, então correm em direção a eles. Tobias percebe algo e Box chega ao local. Asuka pergunta se realmente é uma missão para recuperar um tesouro, enquanto Tobias conecta os pontos em sua mente. Os rapazes discutem que não há tesouro em lugar algum. Tobias lembra que o líder ordenou que trouxesse o tesouro de Franz. Ao perguntar ao espião a localização do tesouro, o espião disse que o sujeito que derrotou o Papa levou o tesouro. Tobias perguntou se os seguidores de Rebeca permitiriam, e o espião revela que os seguidores de Rebeca apenas lamentaram não poder dar mais nada ao sujeito. Voltando ao presente, o urso negro desfere um golpe, mas é derrotado antes que possa fazer qualquer coisa. Tobias começa a juntar todas as peças soltas e lembra que o tesouro de Franz é a coroa sagrada, a armadura e as luvas de luz, que só podem ser usadas pelo descendente de Franz. O espião também revelou que o estranho também pôde usar a armadura de luz por um momento. Após derrotar o urso, uma voz familiar é ouvida atacando repentinamente. É o protagonista que reconhece Tobias entre os jogadores que o estão atacando. Um arrepio percorre a espinha de Tobias enquanto lembra da missão. Então, Grid pergunta a Tobias se foi ele quem ordenou que o atacassem. Tobias não esperava encontrar o ferreiro aqui.
Grid pede uma explicação ao seu companheiro de guilda, enquanto um urso é invocado atrás deles. Este urso atinge diretamente o protagonista, causando muito dano a Grid, então ele ativa o Anel de Dora, restaurando metade da saúde que perdeu. Tobias ordena o cessar-fogo, exclamando que também é membro da guilda, mas Azuka continua atacando o protagonista. Grid pensa que o dano da garota também é bastante alto, então, ao ver suas estatísticas de poder de ataque, deduz que são rankers, mas ainda assim estava recebendo muito dano. Grid se pergunta se é porque não está usando nenhum equipamento defensivo. Quando Azuka se lança ao ataque novamente, Grid deslumbra todos com uma luz dourada cegante, e a garota é repelida pelo impacto. O protagonista pousa e revela a recompensa que dropou, o tesouro do quinto Papa Franz, a sagrada coroa da luz de classificação lendária, que concede 20 de defesa, 300 pontos nos atributos de inteligência e 200 pontos na dignidade. A sagrada armadura da luz também lendária, concedendo quase 1000 pontos de defesa, alta possibilidade de resistir completamente a feitiços negros, um aumento de 300% nos efeitos de recuperação mágica, redução de 40% nos ataques físicos e 50% nos ataques mágicos, e por último, as sagradas manoplas da luz, também de classificação lendária, com 130 pontos de defesa, um aumento de 20% na velocidade de ataque, 40% de precisão e a probabilidade de ativar 5 ataques consecutivos e contra-ataque. Grid parecia imponente com o conjunto sagrado e, ao usar os 3 itens do conjunto, sua defesa aumenta em 500 pontos e sua saúde em 6.000 pontos. A única condição de uso é ser Franz. Grid pergunta se está bem e aclama que são os novos itens que obteve. Tobias reconheceu imediatamente o sagrado Sete da Luz e não acreditou quando mencionaram na missão. Mas então significa que Grid derrotou o Papa e tomou seu equipamento de batalha. Observando incrédulo, Tobias se pergunta como ele fez isso sozinho, mesmo quando há algumas semanas era apenas nível 100. Isso era uma boa notícia para Tobias, pois se conseguisse que Grid o ajudasse, poderia completar sua missão. Mas quando chama o protagonista, este está se defendendo de um ataque de Azuka. O paladino aperta os dentes e reza para que os novos membros não irritem Grid. A garota identifica a grande espada de Grid e pergunta se ele é o psicopata carniceiro e se realmente acabou sozinho com a guilda gigante. Grid responde que não o chame assim, agora que está usando um novo conjunto tão magnífico, e afastando-a com um golpe, pergunta por que o atacou sem motivo. Ted ordena que seu urso ataque o protagonista, mas é atravessado pela habilidade assassina de Grid. No entanto, começa a se regenerar na frente do protagonista. Observando o invocador, o protagonista se pergunta se é alguma habilidade dele, quando este último usa a habilidade Berserk, que concede imunidade a estados para as criaturas invocadas por 10 segundos e dobra todas as suas estatísticas. O urso é cercado por uma aura roxa e está pronto para acabar com o protagonista, mas Grid usa o feitiço Restrição da Esgrima de Pagma e agora ninguém pode tocá-lo por 3 segundos. Ted se surpreende porque Grid poderia causar dano a um urso branco, um guerreiro de nível 280 em modo Berserk, e ainda por cima o bloqueou. Lançando-se sobre a garota, Grid ameaça dizendo que se começar uma briga, deve terminá-la. Azuka se sente sobrecarregada pela destreza com a espada de Grid, não pode acreditar que ele esteja empunhando uma espada tão grande a essa velocidade, mas escapa um sorriso, pois quanto mais dura uma luta, mais fortes se tornam os usuários da classe Berserker. Então, usa a habilidade Espada Frenética sobre o protagonista, que causa 9 golpes consecutivos, mas Grid se dirige à garota, que está surpresa pelo fato de seu ataque não ter surtido efeito. Grid comenta que é graças aos seus novos itens e agora lhe mostraria o que realmente são ataques consecutivos. Depois disso, ativa a habilidade Enlace da Esgrima de Pagma, encadeando uma série de cortes sobre a jogadora, que cai no chão pelo dano. O intimidante protagonista pergunta o propósito pelo qual o atacaram antes. Me chamou de psicopata, deixe-me mostrar o que acontecerá se não responder adequadamente, disse o protagonista entre risadas malévolas, mas o paladino passa na frente do protagonista, desviando sua espada. O mal-humorado Grid pergunta ao seu companheiro como ousou interrompê-lo de costas. Tobias se desculpa, dizendo que não fez nada. Grid explica que suas palavras não coincidem com suas ações, mas o paladino tenta explicar que seu corpo se moveu sozinho.
Explica ao protagonista que foi Box, o novo membro da guilda, um enlaçador que pode controlar seus alvos. Este último agradece a Tobias. Box pensa que ele usou a habilidade Marionete, o ataque definitivo de um enlaçador, com o qual pode controlar o alvo com poder mágico, mas durou apenas 3 segundos. Olhando para o paladino, pensa que se usasse Marionete com um monstro, o efeito duraria 5 minutos e até nos jogadores deveria durar 30 segundos, mas a resistência mágica do paladino número 1 era surpreendente, pensando que foi uma pena desperdiçar assim sua habilidade. Apresenta-se a Grid, explicando ao protagonista que se uniram à guilda recentemente e agora estão ajudando Tobias com uma missão. Ao vê-lo, Grid pensa que Box é um sujeito bastante bonito, então deve ser malvado, mas diz ao protagonista que a missão de Tobias é matá-lo. Grid não consegue acreditar nisso. E pergunta diretamente, você realmente ia matar seu colega de guilda? O paladino se desculpa, dizendo que é um mal-entendido. Explica que sua missão é executar a pessoa que matou o Papa, mas não sabia que o alvo era o protagonista. Ele explica que não é necessário lutar e comenta sobre sua missão. Será concluída assim que ele conseguir o sagrado Sete de Luz, então pede que o protagonista o venda. Da boca do urso, Grid pergunta se deve acreditar nele agora ou quando Tobias morrer. Tobias rapidamente ordena a Ted que libere o colega de guilda. O protagonista está disposto a ajudar Tobias, pois é um colega de guilda, e pergunta quanto ele está disposto a pagar. O jogador responde agradecido que pagaria $2.000 por cada peça, totalizando $10.000. Grid pergunta se ele está brincando, pois quer receber 2 milhões por cada peça do set. Tobias negocia, dizendo que é um preço absurdo e que ele não poderia usar de qualquer maneira. O protagonista responde que ele pode, e que fica muito bem nele. Tobias pede que ele reconsidere, pois é sua primeira missão de rank SS. Grid sabe que o equipamento não será útil para Tobias, mas está subestimando a capacidade e o valor desse equipamento lendário. O paladino se ajoelha e pede que ele o venda por 2.200 de ouro cada um, pois ele precisa, mas o protagonista o manda ir embora. O paladino sabe que o protagonista não chegará a um acordo se não pagar o que ele pede. É então que ele recebe uma mensagem privada de Box, perguntando por que ele não o derrota sem mais. Tobias olha para o novo membro da guilda, confuso. O enlaçador revela a Tobias que eles querem lutar com toda a força contra Grid, estão dispostos a derrotá-lo e entregar o equipamento do paladino, pedindo que ele apenas fique de fora. Tobias debate em sua cabeça sobre trair um membro de sua guilda. O paladino desconhece quando é que Grid lhe forjará um equipamento especial, e com o equipamento inferior que ele porta atualmente, apenas atrasaria a guilda. Mas era razão suficiente para atrair a absoluta confiança da guilda? Pensando na espada lendária que lhe darão como recompensa, o paladino toma uma decisão, envia outra mensagem privada a Box, pedindo que finja estar usando sua magia nele. Então, Grid percebe que Azuka e Ted estão recebendo o potencializador de um paladino. O protagonista se vira, sabendo que o único paladino presente é Tobias, que se desculpa com o protagonista, fingindo estar sob os efeitos do enlaçador, embora por dentro pense que o protagonista procurou por isso, e pede que o considere como um sacrifício pela guilda. Grid nota que Tobias está agindo estranho, mas não desperdiçará a oportunidade de testar sua força atual e dos novos itens contra rankers reais. Box, por sua vez, quer saborear por si mesmo a classe oculta que venceu a guilda gigante. Azuka é quem inicia o combate, invocando uma lança, usando a habilidade lança frenética sobre o protagonista, causando 50% de dano aos alvos no alcance do ataque e os elevando no ar por 0,8 segundos. A jogadora menciona que está é sua lança favorita, a Alabarda do Inferno, e com ela utiliza um atordoamento que deixaria o protagonista desprotegido por um tempo. Grid responde com um golpe que ela não espera, perguntando por que ela não está no ar com o urso elevando às suas costas. Grid ouviu que a classe Berserker pode usar todo tipo de armas, além de ter uma boa defesa, e que estava sendo potencializada pelo bastardo do Tobias. O protagonista usa a habilidade Olá de Esgrima de Pagma, que inflige 155% de seu poder de ataque em um alcance de 1 metro, e jogando eles para trás após receber o dano. Azuka se surpreende porque Grid poderia tirar 25% de sua saúde com um ataque, além de ter atravessado sua armadura de rank único.
É então que Vox usa a habilidade Ressonância de poder mágico sobre seus companheiros. Esta habilidade aumenta 1,5 vezes o efeito potencializador que tem seu grupo, e em seguida usa a habilidade Pistola Mágica sobre Grid. Apesar das grandes características de sua nova armadura, o protagonista mal está recebendo dano. Vox não pode acreditar que com todos esses ataques tenha causado apenas 300 de dano, mas é atacado pelo Pabranium do protagonista enquanto está absorto em seus pensamentos. Então, Grid usa a habilidade Transcender para lançar ataques à distância com sua espada, mas os garotos são protegidos pelo escudo de Tobias. Ainda assim, o paladino se pergunta quem diabos é Grid, pois mesmo com seu escudo épico, está recebendo bastante dano. Grid pergunta diretamente por que diabos ele está agindo dessa forma. O paladino tenta se desculpar, mas a garota dá um passo à frente e propõe falar com Grid, comentando que explicará por que o estavam procurando. Comenta que, assim como há tantas classes ocultas, também há pessoas que vendem informações sobre elas. Esclarece que essa informação serve para conhecer e comprar a melhor classe oculta, e a melhor maneira que Azuka tinha para obter informações sobre pessoas com classe oculta era lutando contra elas. Ela exige que Grid lhe ensine a maneira como obteve sua classe oculta, e se o fizer, está disposta a pagar tanto dinheiro que o protagonista não poderia gastar. Oferece 120 milhões de wons coreanos. Tobias raciocina que essa deve ter sido a verdadeira intenção da garota e o motivo pelo qual estavam tão interessados em Grid. Todos sabem que é uma oferta muito tentadora para Grid, que é muito ambicioso por dinheiro. Mas o paladino se pergunta o que Grid realmente fará. É então que Grid abre a boca com uma cifra, 1 bilhão de wons coreanos, ou seja, a garota ofereceu 8 dígitos, mas Grid exigiu 13 dígitos. A garota não pode acreditar na quantidade que Grid exige, quase irreal. Ted sabe que 1 bilhão é uma quantidade exorbitante, nem mesmo a filha de uma família rica como a de Azuka poderia pagá-lo. Esta última pergunta ao protagonista se ele está louco, ao que Grid responde que não seria uma classe tão oculta se contasse às pessoas como obtê-la. Ele explica à garota que nem tudo pode ser comprado com dinheiro, e pede que se afastem agora que tiveram sua resposta, pois deve completar uma missão o mais rápido possível para ir a um encontro. Tobias pensa que o preço que Grid pediu é absurdo, mas a informação que ele tem vale a pena. No entanto, se lutarem, pensa que Grid se arrependerá por rejeitar a oferta, pois uma batalha com rankers está em outro nível. Grid provoca Azuka, expondo que a chama de menininha pelos bicos que faz quando recebe um ataque até agora, e decide que mostrará a verdadeira diferença de níveis que há entre eles, ativando a habilidade Enlace. Azuka expressa que, se não pode obter informações por parte de Grid, o fará observando seu poder com seus próprios olhos. Em segundo plano, uma informa que ao receber tanto dano, maximizou o efeito de Berserker, seu ataque subiu 80% e sua velocidade 50%, com isso, impacta um golpe de 5.000 de dano no protagonista. Vox incita Tobias a entrar na luta para conhecer a verdadeira força do protagonista, pois essa informação também seria benéfica para a guilda Sedaka. O paladino decide que o fará, pois quer saber os limites do protagonista. É então que ambos os jogadores ativam potenciadores sobre a jogadora, elevando o protagonista com um golpe de sua lança. Este não esperava o grande aumento de força da garota, que até o elevou. É então que Azuka usa suas correntes do inferno, enquanto Grid se pergunta quantas armas a garota tem. Seus pensamentos são interrompidos pelo urso de Ted, que se dirige diretamente ao protagonista, mas Grid o manda embora, golpeando-o com seus discos de Pabranium. Vamos ver até onde seu corpo pode ir agora que não tem os discos dourados por perto, disse Azuka em tom ameaçador, e sacando uma espada, utiliza a habilidade Grande Investida de Espada e impacta diretamente no peito de Grid. O protagonista grita de dor, e o ataque causou quase 30.000 de dano. Tobias se desculpa com Grid, pois suas ações não tinham desculpa. Então, um brilho rodeia o protagonista, Azuka é repelida pelo resplendor. O protagonista murmura que desta vez pensou que morreria. Vemos que, graças ao Anel de Doran, ele restaurou metade do dano recebido, mas ao usar a sagrada armadura de luz, essa cura se incrementa em 300% e recuperou quase 40.000 de vida. Azuka não pode acreditar no que está vendo e pergunta se ele realmente é humano.
Ted agarra a senhorita para protegê-la e manda seu urso ao ataque. Acham que podem sair ilesos após me perfurarem no peito? Perguntou o furioso protagonista, e usando a habilidade assassinar, divide em dois a invocação do urso e Azuka. Frente a Grid, aparecem janelas informando que Azuka e Ted morreram. O enlaçador pensa que a força de Grid rivaliza contra os Rankers e está acima de todas as suas expectativas. Valeu a pena encontrá-lo, murmura. Ele pede ao protagonista que abandone a guilda Sedaka e se una a eles, pois veio recrutá-lo. Mas antes que pudesse mencionar o nome de sua guilda, é cortado em dois por Grid. Uma janela informa Tobias de que outro membro de seu grupo morreu, e ele não pode acreditar que Grid acabou apenas com 3 Rankers. Grid elogia a atuação de Tobias, pois suas habilidades potencializadoras quase o mataram. Tobias não pode acreditar na força de Grid, mas antes disso, se ajoelha diante do protagonista, revela que não tem desculpa, foi sua própria decisão dar as costas a um camarada, e se desculpa com Grid, esclarecendo que quis se tornar mais forte, não importa de que forma. Por isso precisava completar a missão, embora suas ações ainda sejam perdoadas. Grid responde que se ele contar o que aconteceu a Jishuka, o paladino será expulso, mas este último comenta que aceitará o castigo por suas ações. Grid observa pensativo e toma uma decisão. O protagonista compreende que Tobias está desesperado por obter um item e está último na lista de Grid. Raciocina que desfrutou dos benefícios de estar no clã, então deixará o assunto de lado. No entanto, a partir de agora, Tobias será seu escravo e fará tudo o que Grid disser. Em troca, o protagonista forjará um item para Tobias, que agradece pensando que não é um grande castigo. Grid pede que se levante, pois devem ir completar uma missão, mas antes exige que entregue todo o dinheiro que tem consigo, caso contrário, contará tudo ao clã. Enquanto isso, nas instalações do Grupo SA, os desenvolvedores do Satisfy realizam uma reunião urgente dos diretores. Comentam que o Satisfy é um sucesso absoluto mundialmente, contando com 20 milhões de clientes, o que lhes confere influência e poder superiores às demais empresas. O diretor explica que essa influência é ainda maior na Coreia, pois gera muitos empregos e renda para o país. Por isso, o governo coreano enviou uma solicitação no dia anterior. O diretor explica que esse é o motivo da reunião em que estão. Continuando a história, na reunião do Grupo SA, os presentes questionam o que significa competição internacional. O diretor esclarece que classificarão os 100 melhores jogadores do ranking unificado de cada país para formar equipes e organizar um torneio na Coreia. O governo coreano estará a cargo e pediu ao Grupo SA para projetar, promover e patrocinar o evento. Um dos desenvolvedores opina que não são uma instituição de caridade para que o governo lhes peça coisas de graça. Além disso, já existem centenas de empresas que organizam torneios desse tipo, questionando se realmente deveriam gastar seus recursos nisso. Um dos diretores apoia o seu ponto, já que para contratar um ranquear famoso custa centenas de milhões de wons. O diretor Yuami acredita que, se trata de um torneio internacional de um jogo que 1/3 da população gosta, atrairá muita atenção, sendo um evento interessante para potencializar ainda mais a popularidade do jogo e a influência do Grupo SA no mundo. O presidente Han deduz que os custos dos direitos de transmissão serão enormes, e o diretor da sucursal Kim Jin-young propõe transformá-lo em um torneio anual. O desenvolvedor principal acha que é uma boa ideia criar patriotismo dentro do Satisfy, aceitando a solicitação do governo. No entanto, a chefe de operações Yunai interrompe a conversa para propor algumas melhorias. Primeiramente, aponta que o equilíbrio entre os países não é igual, explicando que no ranking unificado há 23 americanos e apenas 2 coreanos, o que não seria uma competição internacional justa. Um dos presentes propõe reduzir a amostra, selecionando os 30 melhores do ranking, e escolher uma celebridade de cada classe. No entanto, Junho pensa que, se fizerem isso, não poderão considerá-lo um torneio internacional, e seria muito trabalho coordenar cada celebridade. Além disso, informa que ontem, às 23 horas, Yura alcançou o nível 280. Essa notícia alegra um fã de Yura, especialmente agora que a Coreia perdeu o título de melhor país em jogos eletrônicos. Outro presente se surpreende com isso,
pois significaria que os outros jogadores do top 5 estão acima do nível 280, pensando que os rankers estão subindo de nível muito rapidamente. Segundo seus cálculos, alcançariam o nível 280 nos próximos 2 meses, mas o fizeram antes de suas previsões. Junho opina que as capacidades dos rankers vão além de seus cálculos, o que parece exagerado para seu colega. Junho usa um jogador chamado Regas como exemplo, explicando que ele não usa armas para manter o espírito do taekwondo puro e ainda assim alcançou o primeiro lugar na classe de artistas marciais. Isso surpreende os presentes, que opinam que, se ele equipar um soco inglês, poderia ser ainda mais forte. Junho volta ao ponto principal, esclarecendo que mencionou Yura porque, se aprovarem a competição internacional, precisarão de 3 meses para preparação e promoção, e se a velocidade com que os jogadores sobem de nível se mantiver, os 5 melhores superarão o nível 300, o que significa que haverá usuários que alcançarão seu terceiro avanço. Expõe que nos últimos 5 meses, a quantidade de jogadores que alcançaram o nível 200 aumentou exponencialmente, e há mais de 1000. Comenta que a diferença pode parecer de um nível, mas um usuário no nível 199 está em seu primeiro avanço, e ao subir para o nível 200, obtém seu segundo avanço, equivalente a 50 níveis de diferença, e essa diferença será ainda maior entre o segundo e terceiro avanço. O desenvolvedor principal revela que equiparará a dificuldade de obter o terceiro avanço à de obter uma classe oculta, tornando os usuários que o obtiverem muito poderosos em relação aos demais, e, portanto, os resultados do torneio serão muito previsíveis. Nesse ponto, não podem mudar o sistema e pergunta ao gerente financeiro por propostas. Ele responde que seria complicado limitar os participantes de acordo com seu ranking, propondo selecionar os participantes por meio de uma missão. Dessa forma, poderiam incentivar os jogadores a participar na categoria que desejarem, acompanhando os usuários que participaram da missão e selecionando participantes para cada país. O presidente acha que é uma ideia brilhante, pois assim todos teriam a mesma linha de partida e facilitaria a seleção de participantes. Enquanto isso, no jogo, estamos na sede da Igreja Dominion, onde a líder se sobressalta ao ouvir que querem a bênção da Igreja Dominion, pois esta é concedida em um ritual sagrado que ocorre uma vez ao ano para um grupo selecionado de fiéis devotos. Explica que mesmo trazendo o melhor paladino da igreja, Judar, como apoio, e tendo uma carta de recomendação de uma filha de Rebeca, não será algo fácil. Honda pensa que o protagonista parece obstinado, mas seus olhos são genuínos e causam uma impressão muito peculiar. Tobias apresenta o protagonista como aquele que puniu Malak e derrotou o corrupto Papa de Vigo. Isso surpreende a líder da Dominion, pois se for verdade, ele já teria sido abençoado pela deusa Rebeca. Tobias pensa que já cumpriu o que Grid lhe pediu ao apresentá-lo dessa forma, então agora tudo dependia de Honda, que se apresenta formalmente com Grid e comenta que, se tudo o que foi dito anteriormente for verdade, concederá a bênção divina. Grid murmura que foi fácil e pede para abençoar seus discos dourados. Tobias não consegue acreditar na influência de Grid, já que o Papa e os líderes da igreja têm dezenas de milhões de seguidores, e até os reis os respeitam, pois são autoridades que vão além da imaginação. Ainda assim, tais eminências se curvam diante de um usuário, e enquanto Honda abençoa os discos, o paladino se pergunta o quão importante é Grid. Mais tarde, o protagonista se surpreende com as características do Pavranium abençoado ao receber a bênção da Igreja Dominion. Agora, o ataque do proprietário aumenta em 15%, enquanto o protagonista celebra eufórico. O paladino pede para ele baixar a voz, pois estão no território dos grifos de nível 260. Além disso, este último se opõe à ideia de ir à igreja ajudar sem o tesouro de Franz, já que Pascal ficaria muito zangado com ele. O protagonista responde que não é seu problema e ordena ao seu paladino escravo que o leve à igreja ajudar. Tobias se amaldiçoa por não ter percebido antes e pede a Grid que pelo menos rasteje no chão, pois o lugar era realmente perigoso. Grid pensa que Tobias está tentando ser um soldado americano, mas o paladino esclarece que ele está interpretando mal, pois não está brincando e é por seu próprio bem. Grid informa que estava planejando caçar grifos para usá-los como materiais, pois até os usou na lança de Pon, e pergunta ao paladino se ele acredita que não pode vencer um grifo.
Tobias calcula que Grid deve estar no top 10 do ranking unificado, levando em consideração apenas seu poder de ataque, já que pode derrotar um grupo de top ranker sozinho, mas discute que neste desfiladeiro há grifos de nível 260 demais, e supõe que se eles se amontoarem demais, nem o top 1 Krogel poderia contra eles. Então, Tobias se vira, percebendo que o protagonista se afastou dele, e percebe que agora está usando a capa de Malak em suas costas. Aparece um líder dos grifos de nível 291, uma horda completa de monstros atraídos pelo cheiro de sangue da capa. O paladino sabe que está morto. Grid ordena que ele corra para que possa caçar os grifos e ameaça contar tudo o que aconteceu a Jishuka se ele tirar a capa. Tobias acredita que Deus o abandonou e corre para escapar dos grifos, amaldiçoando sua sorte, pois apareceu um líder de nível 290, equipado com seu novo set. O protagonista ordena que ele continue correndo enquanto ele acaba com os grifos menores. Grid acaba com um dos grifos com um golpe de espada, e Tobias duvida cada vez mais que Grid seja humano, enquanto o paladino desvia de um golpe do chefe grifo. É explicado que os monstros-chefes de Satisfy podem ser classificados em 3 tipos gerais. Primeiro, há os chefes ocultos, como Malak ou Devigo. Depois, há os chefes de masmorras que residem no nível mais profundo de uma masmorra. Por último, há os chefes de campo, como este grifo. Este último tipo de chefes de monstros é o mais fraco entre os 3 tipos, mas suas estatísticas são 4 vezes superiores a um monstro comum, e caçar um grifo comum sem ajuda já é um feito impossível. Tobias pensa que não pode aguentar sem ajuda. Então, o protagonista aparece, atravessando o chefe grifo com a habilidade assassinar, desferindo um golpe crítico, e ativando a passiva de 5 golpes consecutivos das sagradas manoplas da luz, fazendo com que Grid causasse quase 300.000 pontos de dano e acabasse com o chefe com um golpe. Em seguida, emite uma forte luz, e as janelas notificam o protagonista de que, por derrotar o chefe grifo, ele obteve 4,5 milhões de pontos de experiência, subindo de nível, além de obter 3 tendões de grifo, 4 unidades de couro de grifo, 7 ossos de grifo e um livro com o feitiço tornado. Tobias se surpreende novamente com Grid e não consegue acreditar que ele tenha acabado com um chefe de campo com um único ataque. Ele se pergunta se talvez não tenha usado toda a sua força para vencer Box e os outros. Embora o protagonista, por sua vez, também esteja surpreso, pois a saúde do Papa era de 300.000 pontos e ele quase o teria derrotado com este ataque. Isso se deve ao fato de que a habilidade assassinar subiu para o nível 2, aumentando o poder de ataque em 1.800%, somado à fúria do ferreiro, ao aumento de poder da passiva de Daneslave e aos 200 pontos de estatística que ganhou ao derrotar Drevigo. Tudo isso se juntou com o potencializador de ataque do Pavranium, o efeito de 5 ataques consecutivos das manoplas sagradas e um golpe crítico. Com tudo isso junto, para Grid não é surpreendente o dano causado. Tobias pergunta por que ele causou tanto dano, ao que o protagonista responde que foi pura sorte. Grid muda de assunto, reclamando das pobres recompensas que o chefe monstro dropou, mas Tobias responde que é extremamente raro obter o livro de feitiços, já que a probabilidade de o chefe grifo dropá-lo é de 0,1%. Tobias exclama que não esperava caçar o chefe dos grifos, mas graças ao protagonista, conseguiu itens e experiência. Antes de terminar a frase, ele percebe algo. Será que está em um grupo com Grid? Ele pergunta temeroso ao protagonista se pode se juntar ao seu grupo, mas com uma horda se dirigindo para eles, Grid responde que um traidor não merece nenhuma recompensa e ordena que ele corra. Neste momento, Tobias não sabia como esta vida de escravo lhe traria fortuna. Enquanto isso, em Winston, Irene recompensa alguém por sua contribuição na derrota de Malak. Trata-se de Yuka, que recebe o título de varão e a aldeia Bayan. Agora, o clã Sedaka foi recrutado por Irene. Em outro lugar de Satisfy, o manual nos explica que uma vez a cada 4 meses, 2 luas cheias se sobrepõem e se tornam uma. Neste momento, revela-se um caminho secreto às margens de Brinichi. Eufemina exclama que finalmente encontrou o caminho para as profundezas do oceano, pois o mestre anão Mileu se alojou lá depois de se casar com uma sereia há 500 anos. A garota pensa que é o destino final de sua jornada em busca do descendente de Mileu, toca uma flauta, e uma janela informa que, ao tocar a flauta de Aurélia,
pode respirar debaixo d'água por 25 minutos. Enquanto a jogadora segue o caminho de luz, as janelas informam que ela descobriu um caminho mencionado apenas em lendas, e se criar um mapa deste lugar, poderá obter grande reputação e ouro, se vendê-lo ao terceiro príncipe do Império Sahara. Uma missão secundária será gerada, e uma última janela informa que ela é a primeira descobridora da mina Sirena. Ela pensa que poderia pular de alegria por descobrir este reino antes dos outros 2 bilhões de usuários que jogam Satisfy, mas sua prioridade agora é encontrar o descendente de Mileu, pois assim poderia obter o método de produção do orbe usado por Mumud, o primeiro discípulo do grande mago Brown quando ele ainda estava vivo. Grid, me pergunto quanto você cresceu. Ainda se lembra que prometeu me fazer o orbe, não é? Disse a garota, ansiando pelo passado. Eu te levarei o método de produção, exclamou Eufemina. Enquanto isso, na aldeia Baira, Tum exclama que só se juntou ao clã para encontrar o homem com capacete de caveira, mas acabou sendo guarda de segurança de uma remota aldeia. Azuka, Ted e Box também queriam encontrar esse homem, mas por que deixaram o clã? Pergunta o jogador. Portanto, decide perguntar diretamente a eles e envia uma mensagem direta a Box, perguntando se descobriu a identidade do capacete de caveira. Box responde que já se encontrou com ele, mas não obteve o resultado que queria, então se retirou. Tum se surpreende por já terem conhecido o homem e pergunta pela identidade, mas Vox responde que não será divertido se ele lhe disser, aconselhando-o a ter a mente aberta. Depois, oferece a ele se juntar ao seu clã depois de resolver os assuntos com o Homem Caveira, pois considerando o poder de ataque de Tum, sempre seria bem-vindo. Depois, se despede do jogador. Ao desligar, Tum revisa todos os membros do clã para encontrar o Homem Caveira, e ao se deparar com Grid, o descarta rapidamente por ser apenas um simples ferreiro de Winston. No entanto, ele percebe que subiu para o nível 172 quando era apenas nível 110 há um mês, pensa que é muito suspeito. Enquanto isso, informam a Jishuka que Pon e Iberin estão lidando com os monstros perto da aldeia junto com os soldados, enquanto Fakir cuida das finanças. A aldeia está progredindo rapidamente e muitos usuários estão se mudando para cá, revelou Vander a Jishuka. Por sua vez, responde que a aldeia sempre teve potencial para crescer devido às múltiplas masmorras de alto nível e por estar a apenas meio-dia de Winston. Vander se pergunta onde está o chefe de pessoal, ou seja, Tobias, pois já faz mais de uma semana desde que rejeitaram ajudá-lo a completar sua missão. A líder do clã e agora a dama de Baia responde que ainda não precisavam de sua ajuda, então está tudo bem. Enquanto isso, nas janelas, informam que agora ele tem o direito de se juntar à sociedade nobre e foi gerado um sistema de administração de território. O careca reclama que Grid também não está ajudando, comenta que a esse ritmo nunca obteria um equipamento da parte dele e ele está caçando sozinho, pois ultrapassou o nível 170 em menos de um mês. Jishuka pensa que é um ganho muito rápido de níveis e poderia ser comparado com Regas em seus dias dourados. Após ver Brown no labirinto, Jishuka fez uma pesquisa sobre Pagma. Aparentemente ele é o melhor ferreiro da história, ao mesmo tempo em que é o espadachim mais forte. A líder desconhecia que Grid havia herdado esse poder e, considerando a dificuldade da missão relacionada à sua classe lendária, é compreensível que esteja demorando um pouco para voltar. A líder espera que Grid se apresse em completá-la, pois quer ver o quanto ele já cresceu. Na noite, em outro lugar de Satisfy, Tobias suplica Grid para descansar, pois já se passaram quase 4 dias. Grid responde que quer chegar ao nível 200 e obter o despertar das estatísticas. Tobias pede que pelo menos o deixe descansar, pois sendo a isca, não obtém nada de experiência. Ele explica que o despertar das estatísticas aumenta todas as estatísticas e é ativado a cada 100 níveis. Comenta que é um grande benefício para os usuários comuns, mas para alguém com uma classe lendária como o Grid, não parece estar relacionado aos níveis, já que ele derrotou 4 top rankers que estavam acima do nível 200 e caçou grifos de nível 260 sem ajuda. Definitivamente, é mais forte do que aqueles que obtiveram classes épicas. Portanto, pergunta diretamente como ele obteve sua classe lendária. Grid lembra que tudo começou na caverna do extremo norte, onde tinha uma vida horrível, morrendo inúmeras vezes e cheia de dívidas.
O protagonista não queria se lembrar disso, então pede que não pergunte essas coisas. O paladino deduz pelo tom em que respondeu que ele deve ter passado por muitas dificuldades. Tobias se levanta e pede que parem a caça por enquanto para ir ao santuário da igreja ajudar, comenta que ajudará a completar sua missão, menosprezando o tempo e esforço que dedicou para obter sua classe. Grid pensa que foi rude com o jogador e aceita sua proposta. Mesmo assim, contaria ao clã se não o obedecesse e aceitaria a proposta do paladino desta vez, porque é amável. No dia seguinte, na igreja de Judar, os discos de Pabranium somam a bênção de Judar às suas estatísticas. Neste caso, graças à bênção do deus Judar, a defesa do proprietário aumenta em 15%. Grid pensa que agora só falta a igreja de Yatan. Pascal, por sua vez, pergunta a Grid se realmente o ajudará. A bênção que lhe foi concedida é uma honra como líder da igreja Judar, ajudar um agente da deusa Rebeca. Estou interessado em ouvir a história sobre como derrotou o malvado Malak e o corrupto Drevigo, mencionou o líder da igreja. O protagonista não esperava essa hospitalidade, estava pronto para uma batalha, já que ouviu que queria o sagrado Sete da Luz. Mesmo assim, pensa que não deve baixar a guarda, pois não sabe o que ele está planejando. Atualmente, está no nível 180 e todas as suas estatísticas superam as de seu nível, porque fabricou itens, então está certo de que pode vencê-lo se lutarem. Pascal, por sua vez, se pergunta por que está tão alerta e pensa que talvez Tobias tenha dito algo a ele sobre o protagonista. Mesmo assim, pensa que não deve ser hostil com alguém da igreja, precisa conseguir o sagrado Sete da Luz para se tornar papa, agora que a igreja Rebeca não tem nenhum candidato e Dominion não está interessada. Por isso, está agradecido ao jogador por derrubar o Papa Drevigo. Informa ao protagonista que a igreja Yatan é muito reservada, a localização de seu santuário ainda está oculta até hoje. Se deseja obter a bênção do deus Yatan, deverá depositar suas esperanças no futuro, advertiu Grid. O protagonista pergunta se Tobias sabe a localização, mas o líder Pascal duvida que ele saiba. Então pergunta pela localização de seu melhor paladino, revelando que o paladino está vomitando do lado de fora. No castelo de Winston, as pessoas se perguntam por que há tanta gente, havia centenas de soldados, então se perguntam se o rei está aqui para uma inspeção. Após ouvir o que aconteceu em Winston, reconhecem a senhora Irene, seu cavaleiro, Ser Fênix, e o clã Sedaka de Bayan, então deduzem que deve ser um evento. Ouvem-se trombetas e os presentes se perguntam a que pessoa tão importante estão recebendo. Gritam que deve ser o rei, pois essa cerimônia de boas-vindas só pode ser para o rei. Mas ao abrir a porta, revela-se a identidade do protagonista junto com Tobias. Os jogadores e habitantes se decepcionam com a pessoa que estão recebendo, pois parecia ser um mendigo. No entanto, Irene salta para abraçar Grid e recebê-lo. Os presentes não esperavam presenciar essa vista e entre lágrimas, murmura que sentiu falta de Grid. O protagonista saúda quem será sua esposa, mas o reencontro é interrompido por Jishuka, que também saúda o protagonista, dá as boas-vindas e comenta que estavam esperando seu retorno. Grid elogia a vestimenta da líder e pergunta se perdeu alguma coisa. A notícia se tornou viral, um usuário foi recebido calorosamente pela senhora Irene e a nova baronesa de Byron, Jishuka. O apresentador informa que estão procurando desesperadamente a identidade do usuário que foi recebido por duas belezas icônicas. Grid exclama que o que aparece na TV é ele. Sua irmã pergunta se ele se refere ao homem cercado por belezas, ao que Grid responde afirmativamente, explicando que voltou de uma longa viagem e estavam muito felizes em vê-lo novamente. Sua irmã não acredita em suas palavras e exclama que são boas demais para ele, ao que Grid responde que é mais popular do que ela pensa. Sua irmã pensa que as garotas parecem muito bonitas e confiantes. Grid pergunta se há comida em casa, pois trabalhou muito e estava com muita fome, ao que sua irmã sai exclamando que faça o que quiser. Grid deduz que sua irmã ficou com ciúmes. Lembra que se casaria com Irene após completar sua missão, o que significaria que perderia sua virgindade na noite de núpcias. Se você, querido espectador do Nerd Recap, também quer perder sua virgindade, deve se inscrever no canal para realizar seus sonhos mais íntimos. Voltando à história, a irmã de Grid informa que já está tarde e todos vão dormir, e é então que se depara com seu irmão intelectual e talentoso lendo.
Ela não pode acreditar na vista e corre para avisar aos pais que o protagonista está doente, pois Grid está estudando. Você não tem uma irmã gêmea? Então isso te faz a pessoa mais bonita do mundo, disse Grid, fechando o livro de frases de amor que funciona 100% das vezes. É então que decide passar para o evento principal e busca no fórum sobre sexo em Satisfy, lendo uma página. Ele pensa que o jogo é incrível por permitir que você faça isso com os NPC. Ele pensa que as mulheres reais como sua ex-colega A1 não significam nada para o protagonista agora. Então lê que os usuários podem ter relações uma vez por mês, com a condição de que o parceiro seja do usuário e que ambos concordem. Se essas condições não forem cumpridas, a função será bloqueada. Após ler isso, Grid pensa que deve ser alguma regulamentação para evitar o uso indevido das funções do jogo. Mesmo assim, parece pouco uma vez por mês, mas são as regras do sistema, então deve obedecê-las. Mesmo assim, o protagonista está disposto a aproveitar sua primeira vez até que seu membro caia. Na ferraria de Canvender grita com lágrimas nos olhos, perguntando como conseguiu a mão de uma deusa como Lady Irene, enquanto Tanque chora. On zomba dele por sua perda de cabelo. Este comentário irrita o jogador careca, que revela que é a imagem que escolheu para o jogo e na vida real não é careca, algo que o lança não acredita. Grid ouviu recentemente que Jishuka se tornou a dama de Baira e pergunta se ela tem tempo para isso, ao que a líder revela que sempre pode arranjar tempo para o casamento de um membro do clã. Exclama que todo mundo está surpreso, pois será o primeiro jogador a se casar com um NPC. Mudando de assunto, a jogadora comenta que Grid parece ter se tornado mais maduro. O protagonista pergunta por Fakir, pois precisa perguntar algo ao assassino, ao que Jishuka responde que ele deveria estar por perto, mas sempre está se escondendo com seu sigilo. Pois clama que não é à toa que ele é o número 1 no ranking de assassinos, enquanto Grid se dirige à sombra. Lá encontra Fakir, que reage surpreso. Grid comenta que obteve um item ao derrotar um usuário assassino e pede que ele o ensine a usá-lo. O assassino não pode acreditar que foi encontrado de relance, mesmo estando usando sua habilidade de sigilo. Definitivamente, o protagonista mudou em alguns meses. Aqui nos é revelado que o protagonista pode ler a natureza de uma pessoa e tem uma maior moderação, graças ao efeito de sua estatística de percepção de 600 pontos. Segurando a bolsa que lhe entregou, Grid exclama que é uma ferramenta de instalação de armadilhas e uma máquina de combinação de veneno de primeira qualidade. Grid responde que obteve de um jogador chamado Sai quando derrotou ele e seus companheiros. Fakir conhece a identidade do jogador, é o 5º lugar no ranking de assassinos, e quando diz companheiros, deve estar se referindo a Sniffer e Kerb, então se pergunta como Grid derrotou sozinho um grupo de assassinos de elite. É então que Jishuka interrompe a conversa e menciona que já é hora, então devem se pôr em marcha. Ao fundo, Fakir se recorda de que a líder mencionou que Grid tem a capacidade de superar Pon e Regas, e ao dar uma olhada, ela pensa que ele é definitivamente especial sob o sol iluminado da cidade. O sacerdote cita as palavras para unir o casal. Ambos juram amor um ao outro diante do sacerdote, enquanto os membros da guilda ao fundo não podem acreditar que Grid tenha chegado tão longe em tão pouco tempo, e tudo isso também acabará beneficiando a guilda Sedaka. Agora vocês podem trocar o símbolo do compromisso, disse o sacerdote ao casal, algo que Grid não entendeu, tirando alguns anéis. Irene esclarece que se refere à troca de anéis, mas pede a Grid que fique tranquilo, pois sua família já preparou tudo. Após trocarem as alianças, o sacerdote os abençoa como companheiros de vida. Uma janela notifica o protagonista de que está usando o anel de compromisso. Se estiver com a pessoa que usa o mesmo anel, efeitos especiais ocorrerão, ele obterá mais benefícios e terá uma voz mais forte, quanto maior for o agrado de sua esposa por ele. Também informa ao protagonista que, se o agrado de sua esposa for baixo, o pior cenário será o divórcio. Grid se tornou o genro do conde, a estatística de nobreza se abriu e todas as suas estatísticas aumentaram em 20 pontos. Agora ele pode ingressar no círculo social dos nobres e receberá um salário mensal de 500 ouros. O protagonista prometeu amor eterno a Irene Winston Bonstein. Você se tornou o marido da dama Irene, diz o sacerdote ao protagonista. Grid comenta que ela está linda. Então, o sacerdote os declara marido e mulher, enquanto os presentes parabenizam o casal.
Entre os presentes, o ancião Khan também parabeniza, feliz por seu discípulo, lembrando como o protagonista salvou sua ferraria e lhe deu uma razão para viver. O ancião estava muito agradecido pelo som de seu martelo na fria ferraria, mas agora ele é um nobre e não poderiam mais ficar juntos. Ao se retirar da cerimônia, agradece ao protagonista e se despede dele. No entanto, uma voz familiar o chama pelo nome. Notei que o carvão da ferraria está se esgotando. Tenho que voltar ao trabalho assim que possível. Então, peço um pouco para mim, por favor, pede Grid ao ancião Khan. Este último não esperava que Grid continuasse forjando após se tornar um nobre, mas com um sorriso, Grid revela algo. Seu filho me pediu para cuidar de você. O ancião se emociona e deixa escapar algumas lágrimas. Então, o conde se junta à conversa e menciona que ouviu dizer que Khan era um bom amigo de Grid. O ancião se apresenta formalmente ao conde, mas este último pede que não seja tão formal, pois nunca poderia menosprezar um grande ferreiro como o ancião Khan. Então, eleva a voz para dar início à festa. O protagonista agarra o ancião Khan e pede que ele deixe de lado suas responsabilidades por hoje para aproveitar um pouco. O casamento de Grid com Irene, a dama de Winston, foi uma celebração que permitiu superar as perdas sofridas após as batalhas contra a igreja de Yatta. Outra janela informa que todos os produtos de Winston estarão isentos de impostos por 10 dias. Os usuários que estabelecerem Winston como sua residência ganharão um aumento de 50% na experiência obtida e 30% na aquisição de itens nos próximos 15 dias. Uma última janela mostra que os usuários que se estabeleceram em uma cidade ou vila pertencente ao Conde Stein também ganharão um aumento de 30% na experiência obtida e 14% na aquisição de itens nos próximos 10 dias. A população no território do Conde Stein aumentou exponencialmente devido a este evento. A aldeia afiliada a Winston, Bayan, também floresceu neste período. Isso marcou o início de uma nova experiência para a Guilda Sedaka. Jishuka, por sua vez, exclama que está muito ocupada e nem tem tempo para aproveitar a melhoria e subir de nível. Enquanto isso, Grid está em sua noite de núpcias e se sente muito desconfortável, pois é a primeira vez. Irene menciona seu nome, surpreendendo. O protagonista comenta que a conheceu pela primeira vez quando veio ao castelo entregar a espada que fabricou e também a resgatou do perigo várias vezes. Ela menciona que é muito grata por isso e se sente aliviada por causa dele, mas também se repreende por não poder aceitar o fato de que uma dama que deve proteger seu povo nem sequer pode se proteger. Grid a olha e pensa que definitivamente é uma experiência traumática ser sequestrada várias vezes e realmente pensa que a garota não é fraca. Ainda me falta poder, mas um dia te protegerei, ela declara para Grid. O protagonista sorri ao ouvir as palavras de sua esposa. Apesar de ser gentil, ela é forte. Grid levanta o braço e manifesta que nunca ninguém lhe tocou daquela maneira, colocando a mão em sua bochecha, exclamou que esperaria que esse dia chegasse. Depois disso, beijou sua esposa, tirou a peça de roupa de Irene e esse foi o dia em que Grid perdeu sua virgindade. No dia seguinte, o Conde Stein comenta que Irene seria uma condessa após sua morte e atualmente é a senhora de uma grande cidade. O Conde respeita a ideia de que Grid queira se concentrar em seu trabalho como ferreiro, mas que um plebeu seja marido de uma dama não é algo ortodoxo em termos de reputação e social, então pede que aceite. Em seguida, concede ao protagonista o título de Visconde. O agora Grid se tornou um Visconde do Reino Eterno como o genro do Conde Stein, adquirindo o sobrenome Stein. Uma janela informa que agora ele tem autoridade para governar um território e comandar soldados. Agora pode contratar 3 NPC ou usuários como cavaleiros e receber um salário mensal de 2.000 ouros. O cavaleiro Sir Fênix revela que, de acordo com a lei aristocrática, um conde pode designar até 2 viscondes e 8 barões, mas a família Stein é muito apreciada, então, com o prestígio concedido ao Stein, ele nomeou 6 viscondes, incluindo o protagonista. É um título que deveria ser útil para ele em poder e autoridade, disse Grid. O protagonista pensa que, incluindo os 500 ouros que recebe como salário como genro de um conde, agora ganha $2.500 por mês sem fazer nada. Então Stein pergunta se a noite de núpcias foi boa, se sua filha pediu discrição. Ele cora, dizendo que tudo foi ótimo, mas por dentro pensa que é uma pena que só possa acontecer uma vez por mês.
Em segundo plano, Irene fica corada ao lembrar de sua primeira vez. O protagonista acha frustrante não poder aproveitar mais sua destreza, mas agora que tem um objetivo, olhando para sua esposa, pensa que está disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la, não a colocará em perigo como da última vez. Então pede a Irene que empreste alguns soldados, pois precisa ficar mais forte para protegê-la, planejando uma incursão para proteger seu território. Quer derrotar o guardião da floresta de Baia, que tem sido uma ameaça para seu povo. Grid está disposto a forjar seu primeiro design de arma, fracasso. Em outro lugar, vemos 100 soldados formados, um deles pergunta por que foram chamados, e outro responde que talvez sejam punidos por causar tantos problemas, mencionando que agora há apenas cerca de 2.000 soldados em Winston devido à batalha contra a Igreja Yata. Precisam de todos os homens disponíveis, então não acredita que sejam duros com eles. Perguntam diretamente ao capitão por que foram chamados, mas este último não sabe de nada. Vendo seu capitão, eles pensam que, apesar de ser muito forte, é inútil. Então um soldado pede atenção e apresenta o Visconde Grid à frente de todos os soldados. Sabem que é o herói que salvou a dama Irene, e também ouviram que é um incrível ferreiro. Grid, por sua vez, se pergunta se esses são os soldados que Irene preparou para ele. Pareciam ser mais fortes que soldados comuns de Winston, e olhando para a nova espada que recebeu de Irene, decide que vai avaliar suas habilidades antes de começar a incursão. A espada do comandante é uma espada concedida aos comandantes militares designados pela realeza ou nobreza, concedendo ao militar a vantagem de poder observar de perto as habilidades de seus soldados, aumentando em 30 pontos a estatística de dignidade do protagonista, e gerando a habilidade de observação de personagem, que permite observar informações pessoais dos aliados, suas estatísticas atuais, o limite de suas estatísticas e suas habilidades. Como a percepção do protagonista é superior a 600 pontos, a observação de personagem de nível 3 é ativada. Observando um de seus cavaleiros, vê que se chama Romeu, de nível 196, com as habilidades Espírito de Elite, Golpe Decente e Cabeça Fria. Também mostra uma breve descrição do cavaleiro, sendo o terceiro filho do Visconde Laniche e discípulo do Capitão Fênix, recentemente preocupado porque seu crescimento estagnou. Por outro lado, também está Desic, no nível 185, com as habilidades ao lago, habilidade para compreender a situação e esgrima convencional, com capacidade para entender a situação excelente, sempre agindo de acordo com as tendências e com grande ambição pelo sucesso, tendo potencial para se tornar comandante. O protagonista acha que a espada fornece muitas informações, mas ainda precisa revisar o terceiro NPC, chamado Jude, no nível 103, com as habilidades roubar a arma do inimigo, silêncio e sem pensar, sendo apresentado como um tolo nascido em Winston, um guerreiro nato com força extraordinária, mas sem inteligência, não apto para ocupar um cargo alto. O protagonista pensa que este tipo tem piores características do que os outros dois cavaleiros. Mas considerando seu nível, na verdade, são bastante altas. Além disso, o nível máximo de crescimento das suas estatísticas é incrível. Se ele conseguir atingir o seu potencial máximo, pelo menos será 2 vezes mais forte que Romeu. Pensou o protagonista. Embora sua inteligência seja péssima, ele está decidido a ajudá-lo a crescer para que se torne o seu cavaleiro. É então que anuncia que irão derrotar o guardião da floresta. Ao ouvir isso, Romeu fica surpreso com a declaração e exclama que será impossível com 100 homens, mesmo levando todas as tropas de Winston. Seria difícil derrotá-lo e pelo menos precisariam de 2 grandes magos, dos quais Winston não tem nenhum com esse nível. Então pergunta se pediria ajuda ao clã Sedaka de Baira, mas Grid fala que o fariam apenas com esta quantidade de soldados. Grid quer conseguir todo o oricalco azul para fabricar a fracasso, por isso não quer incluir o clã. Além disso, ele é suficiente para derrotar o guardião. Finalmente nosso prota teve seu momento que tanto esperou, agora é continuar torcendo pelo crescimento dele. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.